Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Consultório. Estamos aqui hoje com um convidado que é multifranqueado da rede, é um grande amigo meu também, um cara que é do setor de farmácia e caiu aqui na odontologia. Hoje é multifranqueado em Piumhi, em Formiga, e está montando também em Arcos e Bambuí. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Cara, obrigado por ter vindo, tá? Sei que você deslocou aí uns 800 km para estar aqui. Queria saber um pouco da sua história. Você contar pra gente um pouco da sua história, que eu acho que o pessoal vai surpreender, porque é muito comum nesse ramo nosso, dentista, às vezes ser franqueado, tá no ramo ali já, e vê uma clínica e tal. E você que é um cara que já foi executivo, já setor de farmácia, né? Trabalhou em grandes redes, setor de farmácia, e tá com franqueado hoje, um cara de sucesso na rede. Eu acho bacana saber da história, conhecer um pouco dessa vivência sua. Como foi essa transição, né? Como foi a transição? Do ramo de farmácia para odontologia. Show. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Fico extremamente feliz aí, né? Toda essa parceria, essa amizade que a gente tem se constrói, né? Com o Mark também, logo em seguida conheci você, passei a admirar o trabalho também, né? Bom, eu sou o Rodrigo, né? Venho de uma cidade pequena do interior, Piumhi, Minas Gerais. Então, fui criado lá até os 17 anos com meu pai, né? Minha mãe é professora. Meu pai vem de família tradicional de roça, então sempre trabalhou na roça. Então, sempre tive aquela cultura ali de fazenda, de ter que ajudar a família, cultura mais conservadora, frequentar a igreja, bem tradicionalzinha. E aí, com 17 anos, minha mãe, professora, sempre apoiando os estudos, né? Estudava. Meu primeiro intuito, na verdade, eu estudava para fazer medicina. Então, acabei que me dediquei um bom tempo para isso e depois acabei vendo que não era muito meu perfil, até através daqueles testes que faziam, né? Contato muito ali com sangue, aquela cirurgia. Uma vez que eu fui fazer uma visita, eu olhei e falei, pensando bem, eu gosto de cuidar de pessoas, mas nesse nível eu acho que eu não vou dar conta. E aí meu irmão fazia farmácia. E uma vez eu conversando com ele falou assim, não, a farmácia é muito bom, o pessoal chega lá e a gente atende, ajuda ali, é muito legal. Eu falei, então você ajuda pessoas, gostei, acho que eu vou fazer farmácia mesmo. Aí não procurei nem saber muito de farmácia, né? Depois descobri que tinha tal da química dentro da farmácia, falei, nossa senhora, acho que não era isso aqui que eu queria, mas estudei, fiz farmácia, então me dediquei bastante, acabei estudando em Divinópolis, né? Tinha outras opções, mas fui para Divinópolis. E aí, em Divinópolis, já passei a morar sozinho lá, então já teve esse contato de bagagem de vida um pouco mais disruptiva, né? Que a gente até então não tinha muito no interior. E aí, na faculdade, já fiz amizades, já fui pegando contatos e já fui vendo essas possibilidades que eu tinha de trabalhar em farmácia, porque eu tinha muito medo de formar e não conseguir trabalho, né? Que eu acho que é a preocupação em toda a área, né? Sim. Todo mundo já entra. Tinha a turminha que era mais tranquilo, falava assim, se eu formar, tá tudo bem. E eu já pensava assim, se eu formar, eu já tenho que trabalhar. Um jeito. E aí, comecei trabalhando para pequenas farmácias ali, mesmo quando eu estudava, era monitor da faculdade. Então, sim, ali eu já fui fazendo bons relacionamentos. E logo em seguida, que eu já me formei, eu já consegui sair empregado. E aí, o pessoal lá da farmácia falou assim, nós estamos inaugurando uma farmácia. E pelo que você já trabalhou aqui, eu estava lá 6 meses, eu queria que você ajudasse nessa inauguração dessa farmácia. Acho que ali já foi o start. Acho que ali eu falei assim, cara, que legal, né? Participar de todo o processo, né? Do ponto, você vê mobília, como que chega, como que faz, por que cada coisa fica no seu lugar. E aí gostei, agradeci. E logo depois que eu inaugurei essa farmácia lá com eles, eu ainda perguntei para ele, mas por que você achou que eu era capaz de acompanhar ele? Ele ainda falou assim, não, a pessoa que entra, igual você, que já era formado, mas aceitou conhecer todos os processos, né? Desde a entrega, né? Eu cheguei a fazer entrega quando eu era formado. Então, assim, ele falou assim, como você aceitou todos esses processos, você já era a pessoa que estava. Aí, logo em seguida, eu recebi um convite para entrar numa empresa, uma maior empresa do país de farmácia. Então, entrei já como farmacêutico. Logo em seguida, 30 dias depois, eles já me colocaram como gestor. E aí, fiquei ali 5 anos fazendo gestão de 3 lojas próximas de cidades ali. E aí, no que eu fiz essa gestão, logo em seguida eu já cresci, fui para o cargo de supervisão,
E aí fui acompanhar mais parte back-office, expansão, treinamento de equipes, rodar a cidade. E numa dessas regiões que eu administrei, tive a oportunidade de vir para... Na verdade, eu vim aqui ajudar, né, um período curto aí de 15 dias. Acabou que se estendeu por 5 anos. E aí eu tive a oportunidade, dentro dessa empresa, devido ao trabalho, os destaques que eu tive, eu ganhei um curso, né, de MBA, de gestão empresarial. Gestão né? empresarial. Um dos melhores resultados que a gente teve na empresa. O melhor resultado ganharia, né, pagaria o curso. Era um curso caro, né, na época. Sim. E aí eu lembro, isso foi 2018, 2019, nem eu tinha entendido muito bem. Falei, cara, vou ganhar esse curso e tal, né? Aí que eu entendi o porquê que era gestão empresarial, que o Helder até uma vez chegou e falou, empresarial porque nós vamos entender todo o processo das empresas, desde como começa e tal. E aí tive a felicidade de fazer 2 aulas em BH. Fiz 2 aulas em BH. E aí, nessa oportunidade, eles me falaram em BH, ó, tá difícil você ficar vindo, por que você não faz umas aulas em Valadares? Aí eu falei só, Valadares tem um polo lá? Eu falei assim, não, tem um polo sim e tal. Eu falei só, que bom, mais próximo para mim vou fazer. E aí, a hora que eu cheguei lá, automaticamente já me conectei com pessoas, né? Eu gosto muito disso. Que era a região sul de trabalho na época, né? Era a minha região. Valadares, pegava Patinga, né? Sim, aqui eu fazia 17 cidades próximas aqui e atendia reuniões BH e Triângulo Mineiro. Então, você gerenciava o quê? Uns 17 farmácias, você falou comigo uma vez? 15, 17? Isso. Eu, na região do Triângulo, eu estava com 23 farmácias. Aí eu vim para 17 na região aqui, que eu pegava Vale do Aço, Vale do Mucuri, e a região ali de um pouquinho Zona da Mata também, Muriaé, Ubá e Manhuaçu. Vivia em hotel, mãe. Não. Só rodando. De 2 em 2 dias. 24 horas por dia. Esse camarada onde tá lá em casa, 11 horas da noite, rapaz, só ligando pra ele. Deu um BO lá de fechar farmácias, não parava não. Os alarmes. Dia sábado, nós na aula de MBA, estamos tranquilão, né? Sábado à tarde, né? Não tem link aberto, não tem nada. Rodrigo lá no computador. E assim, a grama do vizinho é mais verde, a odontologia é mais fácil? Muitos me perguntam isso, né? Se às Pelo menos descansa, né, Rodrigo? Se às vezes eles me perguntam muito se a gente mudar, se os problemas acabam ou diminuem, né? O Helder até falava muito isso, né? Não, eu quero te trazer porque o trabalho que você faz lá, você consegue fazer para você, né? Ele falava muito isso. E você vai ver, as coisas funcionam e tal. E eu tinha esse medo, essa insegurança, né? Então, o ponto, voltando à MBA, o ponto da MBA foi muito bom para mim, justamente nessas conexões. E eu sempre fui uma pessoa que... eu sempre gostei de fazer as coisas junto. Eu nunca senti que o individual ele sobressai do coletivo. Eu sempre gostei junto. Eu sempre gostei de esportes coletivos. Eu sempre gostei de coisas juntos, entendeu? Da gente respeitar a opinião do outro, ser respeitado também. Eu acho que tudo isso. E lá eu me conectei fácil a isso. Por mais de eu conseguir conversar com todos... Mas a minha conexão mesmo, direta, geralmente ela se limita muito, né? Tanto que eu acho que no MBA a gente se conectou no máximo a 5 pessoas ali, né? Foi. Que a gente criou uma relação mesmo com as 5 pessoas. O pessoal me vê assim, muito aberto, mas muito aberto no conversar. Mas no criar a conexão... Aí criar uma relação mesmo, né? Uma relação de confiança, de entendimento. Outra coisa é conversar com todo mundo. Outra coisa é você, de fato, criar uma relação de confiança. Né? Perfeito. Eu lembro que até um trabalho que a gente fez até nos grupos corporativos, a gente fazia muito isso, né? E eu me via muito nisso também. Depois eu comecei a mudar isso, até no MBA eu fiz um pouco disso. Que a gente tem um hábito tão forte, conservador, de às vezes chegar nos ambientes e sentar sempre nos mesmos lugares, sempre perto das mesmas pessoas, e eu estava buscando ali até um pouco, me afastar um pouco mais disso, né? E as primeiras vezes que eu cheguei no MBA, eu sentei lá no fundo, quietinho, caladinho, e abri meu computador. E aí, logo em seguida, depois, eu acho que na segunda aula, eu mudei um pouquinho para frente. No que eu mudei para frente, o Helder chegou e sentou do meu lado, aí já veio os meus colegas. Isso, foi o Miriam, o Anderson, o Gustavo. Eu sei que sentou uns 3 assim, ali a gente já começou a se conectar. E eu ainda pensei isso, né? Falei, não, que bom que a gente às vezes muda um pouco de ambiente, muda de lugar para se conectar com novas pessoas. E aí, tive a oportunidade dali de me conectar um pouco mais com o Helder, com o Miriam, com os meninos. E o Helder fez um convite um dia e falou assim, você vai estar lá em Caratinga, né? Eu não saía de Caratinga, porque eu gerenciava lá também. Você vai estar lá em Caratinga, passa lá em casa, vamos almoçar. E eu sempre falava assim, vou, mas não ia, né? Vou, porque assim, eu ficava com medo de incomodar, né? Aí teve um dia que ele falou, não,
tô aqui em casa, vou fazer alguma coisa pra gente comer, passa aqui um pouquinho. Isso eram as 8h30, 9 horas. Eu falei, cara, você tem certeza? Vou te atrapalhar? Não, só falei, não, vem cá, vamos conversar. Aí foi onde ele conta sempre essa história, né? Que eu cheguei lá e a gente começou a conversar tudo, mas toda hora mesmo eu conversando, eu tava trabalhando. Ele falou assim, você não para? Eu falei assim, não, meu serviço me demanda isso, né? E aí eu fazia o atendimento muito próximo, sempre gostei de mostrar que o que precisasse eu tava comigo, tava ali para ajudar. E aí o Helder falou, cara, tem um convite, né? Vamos pensar, estruturar alguma coisa assim. Você nunca pensou largar a carteira? Eu sempre falo isso. Foi, cara, é complicado, né? Porque a gente tem renda, né? Aí eu falei assim, não, mas tem como criar rendas e tal. E aí entra um pouco na pergunta que você fez, Mike, da transição. Então, ele plantou essa sementinha ali, né? E aí eu comecei a lembrar um pouco do passado, né? Que eu falei assim, bom, eu tenho 2 exemplos em casa, né? Minha mãe, mais conservadora, funcionária pública, funcionária do Estado, né? Tem aquilo ali. E eu tenho meu pai, que largou a empresa, CLT, e fez essa transição com 30 e poucos anos para trabalhar. E aí vem o que você falou da facilidade ou não, da grama do vizinho ou não. Às vezes, eu olhando hoje, eu acho que ele saiu de uma coisa mais fácil para uma coisa mais difícil, mas lá naquele momento a gente não sabe, mas pelo menos ele... Ele é dono do nariz dele, virou dono. Aí que eu entendi o tal de ser dono do seu tempo, que é o que você sempre falava comigo, né? Ele falou lá na casa dele assim, às vezes você não tem tempo nem para responder que é a gente, porque você tem que responder os outros também, né? Então, assim, a gente não tem muito o nosso tempo. E aí foi onde que começou a sementinha da transição, né? Foi, cara, verdade, 2019, o Helder falou assim, você tem mais de 10 anos que você tá lá, né? Pensa aí na transição de carreira, o que você pensa pro seu futuro. Aí eu olhava o Helder assim e pensei, cara, o Helder, mentor meu, um cara mais velho, experiente e tal, e sempre respeitoso, nunca perguntei nada, né? Cara mais velho. Não, então, era desse jeito. Aí cheguei a ficar o cara... Ele tá acabado. Não, deu melhorada, deu uma aí eu cheguei lá... Não, mas assim, a postura mesmo, né? Não, mentalmente. Não fisicamente, mentalmente, né? Criei aquela... Mas fisicamente também parece, né? Aí já é sua análise. Pode ser frango. Você fica com medo de magoar, não. Mas enfim... Aí, olha o que foi o curioso, né? Eu dei com vida aberta, né? Não, aí ele até brincou um dia, né? Porque eu trabalhei, eu apanhava café e tal. Eu apanhava café com a cara. Aí, mas era. Ele falou isso brincando lá conosco assim. Eu falei, pode ser, vou aceitar, né? Mas olha pra você ver, o curioso. Uns 2 meses depois, eu fiquei pensando aqui, chamei o Helder pra conversar lá na reunião mesmo. Falei, cara, você me falou que lá e tal... Quantos anos você tem? Quanto tempo você mexe com isso? Tudo. Aí ele olhou assim, sério, pra mim não. Tem uns 10 anos que eu mexo, 8 anos que eu já tô assim. Eu tenho 34 anos. Tudo. Eu falei, velho, cara mais novo que eu, já tem muito mais vivência, experiência. E eu achando que eu tinha vivência, bagagem, que eu tinha tudo. E, tipo assim, aí eu fiquei meio sem chão ali, né, cara? Falei, nó. Aí eu falei, não, tem que sentar e conversar com ele. E aí, cheguei um dia bem papo aberto mesmo, falei, seu Helder, vou te contar um pouco do meu perfil, eu sou uma pessoa que eu me conecto a pessoas, mas eu tenho que sentir confiança, eu tenho que ter isso e tal. Aí foi onde que entra a transição, que ele começa a mostrar a franqueadora. E ele não tinha nem alugado uma Porsche pra te convencer, não. né? Nada, né? Tinha o quê? Alugado uma Porsche pra te convencer, ué. Aí não tinha. Cara, e foi de uma forma assim, bem simples mesmo, porque eu lembro que muitas pessoas, quando vinham conversar com a gente, né? Eu sempre recebi propostas de farmácias, né? Pessoas me procuravam para... vamos montar uma farmácia, vamos ser sócio da franquia. Pessoas de franquia sempre me chamou muito, eu fazer consultoria, essas coisas. E sempre a primeira coisa que eles chegavam, falavam assim, não, porque eu tenho um negócio aqui que entrega um faturamento de tanto. Eles sempre vinham com a metodologia do faturamento primeiro. Parece que sempre o dinheiro vai ser o que... E eu tive até essa preocupação de comentar com o Helder, que... nem era pelo dinheiro, era mais por me sentir confiança, por me sentir que eu ia ter preparo, que eu ia ter dificuldades, mas eu ia ter um suporte. Então era mais que... eu sempre falei que a gente pensar lá na frente, quando a gente tiver 50 anos, a gente vai olhar isso para trás e falar assim, cara, que legal, com quem que a gente se conectou e fez tudo isso. Então eu tive esse zelo até de comentar muito isso com ele, e no princípio ele não trouxe nada de números, nada de resultados, nada, né? E ele me trouxe uma outra demanda que eu achei muito interessante, que eu falei, cara, esse cara realmente tá querendo ser parceiro. Esse cara tá querendo ser uma coisa junta, né? Que foi o seguinte, cara,
eu gostei do que você falou ali. Como que você faz isso? Como que você já viu? Como que o mercado hoje em dia faz? Cara, você me ensina isso aqui? Você tem um material para me mostrar? Como que faria isso aqui? Então, assim, eu vi que ele identificou nessa parte de gestão e eu falei, cara, faz sentido. Aí foi onde ele apresentou a Oral Dentes. Aí ele falou, cara, olha a estrutura que a Oral Dentes tem, a gestão, empresa séria. Aí, dali para frente, já ficou mais fácil, né? Eu falei assim, então nós não estamos entrando em qualquer coisa, né? Porque a maioria das pessoas que vêm conversar conosco, a gente que está no mercado, eles vêm assediar de uma forma assim... eles te mostram mundos e fundos, mas eles não te mostram muito como que é o processo, né? O que vai acontecer, o que pode acontecer e como se resguardar do processo. E aí o Helder teve essa tranquilidade de nós conversamos ali. Eu brinco que essa fase ali durou ainda um ano, né? Um ano e você ficou ainda pensando, refletindo. Eu fiquei refletindo, falei para ele o seguinte... Foi em 2019, foi montar a primeira unidade em 2021, né, Rodrigo? Aí em 2020 nós tomamos uma decisão, em outubro. Aí começamos a olhar os trem, né? Eu cheguei, tanto que eu já tinha comunicado em 2019 para 2020 com a minha empresa que eu ia deixar tudo preparado, ia deixar pessoas preparadas, que eu não deixaria eles na mão também, porque eu acho que é de um profissional que a gente se espera isso, profissionalismo, né? Eu acho que é pessoa séria e saber... E eu também comentei uma coisa importante com o Helder, eu tenho muito efeito modelagem. Eu não sei se eu aprendi isso em casa, se foi algo natural ou se foi algo proposital da minha criação, mas eu sempre observava como meu pai conduzia as coisas na roça para mim ir lá e conduzir depois. Então, vamos supor, eu sempre pensava assim, meu pai foi lá e organizou essa cerca. Então, eu ia lá e via como que era mais ou menos, já sabia, depois eu vou lá. Então, eu sempre tive esse efeito modelagem muito inspirado em mim. Então, sempre que eu via essas pessoas fazendo essas transições dentro da empresa, eu ficava observando como que eram essas transições. Eu ficava imaginando assim, esse aqui fez, deu muito certo. Não, esse aqui fez, adoeceu. Não, esse aqui fez, teve que voltar atrás. Então, eu ficava sempre pensando muito nisso. E aí, nessas transições, eu ia tirando dúvida com o Helder. Helder, mas e se eu fizer essa transição, acontecer isso aqui? Ô, Helder, isso aqui, mas... Cara, quando você fez a sua, né? Eu lembro direitinho. Aí você falou assim, até quinta-feira, depois eu passava, atendia uns. Então, eu fui contando. Aí eu comecei a ouvir sua história. E, fulano de tal me motivou a fazer a transição também. Então, eu falei assim, então é um grupo que eu não vou estar desamparado ali. Não é só eu que estou fazendo isso também. Tinha muito medo, Maico, do ponto de vista que você falou, né? A transição de mercado. Sim, porque, às vezes, a gente acha assim, o outro mercado é mais fácil, é mais difícil. Eu nunca pensei isso. Eu sempre pensei o seguinte, o mercado farmacêutico eu domino e o outro eu não domino. O desconhecido, ele sempre dá medo. Só que a hora que eu sentei com os meninos e fui vendo que cada vez mais o mercado é uma linguagem só, indiferentemente... Muda o produto. Muda só o produto. É o serviço, no caso. A linguagem é a mesma. A comunicação é a mesma. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente pode incluir aqui, não precisa nem ser área da saúde. Muita gente fala assim, porque só a área da saúde que é parecida. Não. A forma de gestão, a forma de processo... Tudo muito parecido. É tudo, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com cuidado. Mas eu assim, falando do meu ponto de vista, assim, com relação à sua transição, que de fato é uma transição de uma área... Uma coisa é um dentista que está lá, que já entende outra, tudo, ele é da área para outra. Só que eu sabia que ele conseguiria... Porque a gente vê o pessoal reclamando às vezes, trabalha com a gente, trabalha demais, não sei o quê. Cara, executivo de grandes redes, velho, os caras trabalham demais a conta. Tem um outro muito acima do que a gente tá imaginando. O Rodrigo sabe. Então, o tanto que ele trabalhava lá, eu falei assim, se esse cara trabalhar metade do que trabalha lá nas clínicas, não tem como dar errado, não. Não tem como não, só. Começa uma coisa que o Helder comentou de ele falou assim, mas vocês não tem nem final de semana? Eu falei, não, a vida inteira eu sempre trabalhei sábado, domingo, você tá trabalhando. Feriado. Doideiro, assim. Fica fora de casa. Entendeu? Ele brincou um dia que eu tava em Caratinga e era feriado aqui em Patinga, alguma coisa assim. Ele falou assim, mas você não é feriado pra você hoje? Não, eu falei, não, eu tô em outra cidade. Não, tipo assim, o irmão dele, amigão nosso também, só fica em avião também. Só fica de avião, pra lá e pra cá, não para não. É legal. Mas aí o que eu tinha medo era de perder essa excelência do conhecimento que eu tinha, né? Eu achava que eu dominava porque eu tinha o conhecimento farmacêutico. Só que aí a minha preocupação foi o seguinte, de falar assim, Helder, nós vamos montar? Vamos. Então eu tenho expertise nisso aqui, mas eu quero que você me ensina todo o processo. Por quê? Eu tenho dificuldade de replicar ou de ensinar alguém se eu não entender. Tem gente que às vezes não entende nada, mas sai falando tanto de coisa pro outro e dá certo. Eu não. Primeiro eu tenho que ir lá, entender como que é feito o processo,
e depois eu falasse, cara, pode ir tranquilo, eu tô seguro do que eu tô fazendo aqui, eu vou lá e te replico. Que é o efeito modelagem, né? Então, aí eu fui modelando várias coisas. Mas, resumidamente falando, a transição não é fácil, mas você tem que se preparar e fazer. Em algum momento, eu acredito que para vocês também bateu essa insegurança, né? Eu conheço um pouco da história e sei disso, às vezes a gente pensa, mas vai dar certo, mas qual que é a hora, né? Aí eu sou bastante religioso, então eu sempre falo uma frase que é o seguinte: fazei conforme a sua vontade. Por mais que às vezes eu quero que seja do meu jeito, todo dia eu deito e falo assim, Senhor, fazei conforme a sua vontade. Então tem coisa que às vezes eu planejei para ser de um jeito, acordei no dia, deu do outro jeito, falei, cara, deu melhor do que o jeito que eu pensava. Sim, então sim. é uma coisa foi bem natural nesse sentido, mas teve uma preparação de minha parte e teve muito isso, né? O Helder, um dia eu comentei alguma coisa com ele assim, aí eu até falei, não, se eu tiver te passado essa impressão, tá errado. Que fosse, não, você é muito desconfiado, você quer ficar sabendo. Eu falei, lógico, eu tenho que sentir segurança do que eu tô fazendo. E aí, cara, depois que a gente tem segurança, gente, é o segredo de tudo. Depois que a gente domina, eu falo, até quem dirige, né? Quando tira a carteira, fica aquela insegurança, aquela coisa e tal, e depois que você tira, você tem segurança, parece você fala assim, nossa, agora eu tô tranquilo. E lógico, a segurança não é falta de zelo, né? Eu acho que ter segurança é uma coisa. Ser relaxado é outra coisa, entendeu? Então... Você pode observar que várias coisas que vão acontecendo se tornam natural, né? Sim. Você falou, tira a carteira, às vezes, comecei a empreender no ramo da odontologia. Você pegou ali, os primeiros passos foram difíceis, depois, achei o caminho. E aquilo vai fazendo natural. Sim. Às vezes, sem perceber que você já criou uma disciplina para aquilo, né? Sim. E vai fazendo, vai fazendo. Pessoal, falar aqui dos patrocinadores a gente vai ter um evento agora dia 18 de outubro, Conexão Oral Dentes, tá? Maior congresso da Oral Dentes até hoje. A gente vai trazer Geraldo Rufino, Anderson Franco vai estar lá também, Renata Irata. Então, assim, vai ser um dia assim, de muito aprendizado, muita conexão, né? Muita gente bacana lá. Então, não percam aí, dia 18/10. E, falando dos patrocinadores master do evento, a gente tem a FGM, tá? Que é uma marca aí do mercado, acho que quem é dentista conhece, que é líder mundial aí no setor de clareamento dental. Ela que fabrica o whiteness, né? Também trabalha com resina, implante. Então agora é uma parceira nossa aí na Oral Dentes. Quem quiser conhecer as condições para os franqueados aí que ela está fazendo, é só clicar no QR Code que vai aparecer na tela, tá? Desse episódio aqui. Então, para ter acesso aos detalhes da parceria. E o Oral Aligner, que é uma marca de alinhador invisível, está patrocinando o evento também. É uma marca bem inovadora, que vem trazer um alinhador corte a laser, um alinhador de qualidade. E o mercado, né, gente, ele está indo para esse lado, né, do alinhador ortodôntico. A gente, até ontem, só existia o aparelho de borrachinha, depois surgiu o autoligado, surgiu os aparelhos estéticos, safira, porcelana, e agora está começando a era do alinhador ortodôntico, que é o melhor, assim, do meu ponto de vista, o dentista, o melhor aparelho para quem é adulto, né, que tem disciplina de usar, porque é um aparelho invisível, é um aparelho que você tira a qualquer hora, é um aparelho que, para casos mais simples, então, corrige rapidamente os dentes ali, então é um aparelho que eu indico. Então a Oral Aligner vai estar no dia do evento também. Tem condições bacanas aí pra gente aí, pro franqueado, Oral Dentes, só também entrar pelo QR Code aí na tela, tá? Pra conhecer. Então é isso. Quando você passou dessa transição para Oral Dentes, hoje, como se vê? Como você se vê? Você achou que foi uma decisão sábia que você tomou? Você vê mais futuro na Oral Dentes ou como CLT, como você era? Eu acredito o seguinte, depois que a gente se prepara, Maico, eu acho que é igual prova, né? Você nunca vai tirar a nota menor do que você já tirou para trás. A minha grande preocupação não seria em qual eu entraria ou qual eu escolheria. A minha grande preocupação era quem estaria lá. É a conexão que eu faria lá. Então, esse convite aqui é importante também. Eu acredito que até para outras pessoas, né? Porque acredito que no meio de vocês, é o que o Helder falou, pode ainda haver um limiar ainda que achar que é só o dentista que vai abrir uma franquia, é só... não, esse mercado aqui não é para mim. Não, eu gosto de gestão, mas não sei lidar com um profissional, não sei lidar com um prestador, não sei conduzir, não me vejo ali ainda. Então, até para quebrar, para ser disruptivo mesmo, de mostrar que dá para ser feito.
dependendo das pessoas que estão ali, quem quer seu suporte, quem quer seu apoio. Então, hoje, pelo que eu tenho da Oral Dentes, eu te falo que assim, eu recomendo de olho fechado devido a essa conexão, devido ao que a gente consegue construir juntos. Entendeu? Então, eu falo que nunca eu penso em voltar para a CLT, tendo em vista que hoje eu posso ajudar muito mais pessoas, que era aquele intuito lá atrás, quando eu escolhi a faculdade, que eu falei com vocês. Hoje eu tenho muito mais leques de possibilidades de ajudar mais pessoas. E aí entra muito... tempo. Então, e tempo. Que era o que você não tinha, não né? tinha. Às vezes tinha vontade, tinha tempo. E uma coisa, família. Era uma época que eu não tinha família. Eu cheguei ter anos da minha vida que eu fui na casa dos meus pais, 12 dias. Então, eu deixei bem claro isso pro Helder, que eu falei assim, eu quero fazer algo que eu consiga, pelo menos no final de semana, eu ir visitar meus pais. E até um ponto de reflexão, né? Igual você falou que isso tem preço. Tá chegando um filho aí, né? Como que é o nome dele? Henrique, né? Henrique, mesmo aí, muitas vezes eu gosto até de imaginar, igual, por exemplo, eu tive minha primeira filha, eu atendia como dentista. Começava a atender 7 horas da manhã, largava 9 horas da noite, 10 horas da noite, né? E aqui dali eu vi que eu comecei a perder aquela fase dela, bebezinho, que eu chegava, ela tava dormindo. Eu saía, praticamente ela tava dormindo ainda, né? Sim. Eu via ela de noite ali, que ela não dormia direito, mas praticamente não me via que ela tava de escuro, né? Aí, muitas vezes eu gosto de olhar para trás, igual hoje eu tenho meu segundo filho, e ver que hoje eu consigo ter esse tempo, sim, né? Por decisões que eu tomei, né? Então... gostaria de ouvir de você se você tem essa mesma forma de pensar, como que tá. Sim. E a chegada do seu filho aí já preparou o quarto? Tudo, então, olha pra você ver, curioso, né? Que foi bem isso mesmo, Michael. Esse planejamento, tudo isso que a gente estava conversando, eu sabia que essa MBA ia mudar de alguma forma a minha vida. Até porque quando você é contemplado pelo mérito por alguma coisa, não vem por acaso. Eu acredito isso. Eu acredito que se chegou até você, tinha uma finalidade. Tanto que, no primeiro momento lá, né, a gente faz uma prova lá na FGV, não sei se você tinha feito, eu fiz uma prova lá em BH, e eles... Acho que era para definir lá, né? E eles falaram assim, não, o seu nível é para empresarial, porque até então eu achava que eu tinha que ter feito era MBA comercial. Eu achava que era só... parte comercial, né? E eles falaram assim, não, empresarial e tal, devido aos setores, né? A setorização é maior e tal. E aí, quando essa recomendação mesmo de BH, porque eu estava chegando muito em cima da aula, estava ficando cansado, essas 2 aulas que eu assisti lá foi, assim, difícil para mim, e eu já tive essa indicação para Valadares, então parece que casou. Então, foi assim, então a hora que eu chego em Valadares e já tem tudo isso, eu falei assim, vou tentar extrair o máximo disso aqui que eu tenho. Então, quando... eu chego em Valadares e começo a extrair o máximo, eu comecei a ver essas pessoas para me conectar e poder contar justamente isso aí. Que eu falei, cara, se é um MBA, se a gente está conectado com pessoas que querem resolver problemas, eu também tenho um problema e vou entender o que eles fizeram para resolver. Foi essas perguntas que eu fiz. Rodrigo, o problema é quando você é executivo, eu imagino, né? Você fica muito numa bolha, né? Solitário. Bolha de executivos, sim, que pensam todo mundo igual. Sim. O que o executivo quer? Ele quer geralmente, a maioria, né? Quer galgar degrau. Sim. Dentro da empresa. E eles não pensam fora da caixa, que é o quê? Eu também posso criar algo aqui. Eu posso reinventar tudo que eu sei. Sim. Eu sei que é difícil, imagino, que assim, quem está ali dentro, né? Porque ele entende, Helder, que ele vai ser só demandado. Entendeu? Ele não pode criar uma demanda. Ele entende que ele vai ser... O executivo, ele é só demandado. E ele acostuma com essa demanda, viu? Quando ela não vem, ele já se sente que ele não está sendo um executivo bom. Ele falou, cara, pode chegar a demanda em mim. Tem muito executivo... Ele vira só um resolvedor de problema, né? Perfeito. Ele é demandado. É por isso que fala executivo. Ele vai para execução. Executar. Ele começa só... Tanto que cada vez mais as execuções ficam rápidas. O executivo, quanto mais casca grossa que a gente fala, eles falam assim, não, pode jogar no cara lá que o cara resolve. Você pode dar... Você monta o maior dos problemas e ele vai lá e resolve. Ele cria equipe, ele faz tudo. Mas só voltando ao raciocínio, que eu já puxo o seu gancho aqui, aí eu me conectei com essas pessoas e foi onde que eu comecei a pesquisar isso. Fulano, mas você montou a Sul, mas o que você fez? Fulano, mas você casou com quantos anos? Fulano, mas... Aí eu comecei a me abrir até um pouco, comentei isso com eles, de seguinte, cara, eu tô querendo parar tudo isso também para mim me ajudar, eu quero casar, eu tô já com 30 e poucos anos, essa rotina não tá dando mais para mim. E era impossível, era impossível casar e ter filho na rotina que você tinha, não é, Rodrigo?
Você nem vê sua família, não? E eu gostava do que eu fazia, sempre gostei. Só se tivesse um em cada cidade. Aí não era a minha opção, né? Você não tá querendo isso aí, né? Aí volta na minha era criação. Opção, mas eu não tava querendo, né? Aí volta na minha criação. Conservador, criado lá na roça, aquela coisa assim, tinha casar, ter os filhos primeiro. Primeiro tinha que casar pra depois ter filho. Então, assim, já vinha aquilo me martelando sempre, né? E lógico, a gente não quer decepcionar a família, a gente quer... Se a gente é uma pessoa de valores, a gente cada vez mais quer preservar e quer mostrar... seguir os valores da família, né? Que a família tem aqueles valores. Bonitinho, apresentar a namorada. Você não ia querer dizer assim, Rodrigo tem um filho espalhado pra ali, outro pra cá. Essa pessoa aqui. Aí eu comecei a perguntar e fui falar isso, né? Ó, é a rotina que eu tenho, eu gosto de fazer isso, igual o Helder mesmo viveu comigo. Eles veem eu trabalhando muito e eu nunca reclamei disso, né? Você sabe, eu sempre trabalhei nas empresas, eu gostava de fazer com amor, com dedicação, eles me ligavam, qualquer coisa, participava de todas as reuniões, podia estar em casa, podia estar em qualquer coisa, sempre participei, sempre tive totais autonomias, eu acho que por isso até então que as empresas sempre confiaram em mim também, nunca fui aquela pessoa insubordinada, não, pelo contrário, era uma coisa que eu já me sentia dono trabalhando para os outros, eu acho que isso que me ajudou muito na transição. Tem muita gente que me pergunta, Rodrigo, eu tenho vontade de ser dono. Aí eu virei e falei assim, cara, legal, isso é muito bom. Você trabalha para quem? Para fulano e tal. Eu falei assim, tenta ser dono dentro do negócio dele. Tenta já pensar na visão de dono do negócio dele. Se você já conseguir fazendo isso, vai te facilitar 50% do caminho. Porque a única diferença que depois vai dar é o seguinte, enquanto você está dentro dele, se der errado, foi só ele que saiu prejudicado. Quando tiver você, vai ser só você. Mas pelo menos você já tem todos os processos. Então, assim, eu já vim com uma bagagem muito grande nisso, né, Helder? De saber que eu tenho todo um suporte, uma coisa da franquia, mas eu já vim também para agregar, para somar. Eu não vim para ser aquele pessoa dependente, né? Porque a pessoa, quando se torna dependente, ela se torna até reclamão, né? Aquele filho totalmente dependente, que não faz nada dentro de casa, ele só fica reclamando. É aquilo que eu acho que as consequências foi devido à culpa de alguém. Você ali. E não é. Então, eu já vi mais com essa independência. E aí... automaticamente eu fui perguntar para eles como conquistar essa independência. Aí foi onde eles me colocaram nesse caminho. Que aí eu ia conseguir estrategicamente ter um tempo para dedicar a um relacionamento, a um casamento, dedicar a filhos. Você brincou de filhos agora, nesses dias. Eu não vou falar que é vergonha, né? Eu tenho uma dificuldade. Isso é até bom ser tratado. Até nas empresas a gente fazia eventos, palestra, consultoria, essas coisas. E essa exposição, né? Não é que eu evito, eu sou um pouco retraído para essa exposição. Há um tempo atrás eu lembro que eu até fechei minhas redes sociais, deixei mais só familiares e tal, porque às vezes a gente ali vê coisas que a gente não concorda muito, a gente fica mais chateado, então por isso que às vezes eu me evito até expor muito. Mas esse dia eu fiz um vídeo brincando lá, né? Até fiquei só para mim, acho que nem minha esposa viu, mas é uns prazeres que nem o dinheiro paga. Eu peguei um berço que eu nasci, por exemplo, né? Esse berço... Eu tenho a história que eu vivi nele lá e pedi para reformar, e aí eu levei ele para minha residência, eu mesmo montei bonitinho. Então, assim, nós estamos com 2 bercinhos lá, porque vai ficar um em cada quarto, mas olha pra você ver, uma historinha bacana que você vê, o pai monta o berço e faz... Então, sim, eu tô podendo vivenciar isso que antes eu não vivenciava. Eu tô podendo vivenciar uma coisa que eu falava com o Helder, né? Tomar um café da manhã com meus pais ou com a minha esposa. Que eu não tinha isso, era em hotel. Para mim tomar café com os outros, sabe o que eu fazia? As pessoas tinham que ir pro hotel, a gente sentava, reunia, tomava café todo mundo junto, entendeu? Então, assim, os prazeres que essa tranquilidade, quem entra na franquia ou quem monta um negócio próprio, sai da CLT, tem uma tranquilidade maior nesse sentido, entendeu? Entendi. Mas você falou um negócio aí que é o seguinte... Uma coisa que eu sempre procurei muito é a questão de liberdade, sabe, Rodrigo? E a vida que você tinha ali, eu via que você nunca ia ter liberdade, né? Sim. Naquela vida de executivo ali. E como empresário, né? A gente tem muito trabalho também. Mas a gente tem a liberdade de escolher, né? O que vai fazer, onde vai morar, e que estilo de vida vai ter. Então, eu acho que é um grande ganho isso aí, que a gente tem quando a gente vai empreender, né? Sim. É lógico que o risco é todo nosso, né? Mas também na empresa tinha um risco do mesmo jeito. Você podia ser mandado embora a qualquer momento. E perder sua renda, era no mesmo, né? E com relação a esse desafio agora, você montou as primeiras clínicas, né? Você montou Piumhi, montou Formiga, pegamos Formiga, né? Pegou Formiga em andamento. Sim. E tá montando mais 2 clínicas agora. Sim. Primeiro assim, você se sente preparado hoje, depois desse período, né? Que você veio de outro setor, você me falou. Essa transição não foi fácil.
Mas você é um cara que sentou na supervisão, né? Você aprendeu a base do negócio, né? O que você imagina agora para essas 4 unidades? Você está confiante? Qual que é a sua visão, assim, de se tornando multifranqueado? O que você pensa que tem que ter de importante? O que você precisa ter de, né, fazer no dia a dia? Cercar bem cercado? O que você acha que são os desafios, assim, dessa nova função? Eu falo que... Novo momento, né? A confiança sempre tem que vir na gente, tem que ser algo natural, né? O friozinho na barriga você deixa de ter, não. Isso aí é igual montanha-russa, né? Você fala, você entra, você tá confiante, tira aqui as fotinhas, ela tenta assim, tec, subindo. Aí o friozinho na barriga você tem. Mas depois você vai ver que é momentos. Então, você tem que preparar para cada momento. Eu tive 2 passagens muito interessantes, Helder. Nós passamos junto, né? Que o mais interessante é o seguinte, a gente vê os outros passando, a gente ainda não tem total ciência de como que é. Uhum. Então, eu tive 2 passagens que me deixam mais confiante justamente nesse sentido. Quando eu cheguei, eu trabalhava e eu já consegui estruturar a montagem das unidades. Então, eu já consegui tocar a obra, eu já consegui aprender sobre instalação, que para mim já saber certinho como ficaria, para evitar problemas futuros, né? Então, eu já consegui dedicar meu tempo ali de observar isso. Nessa observância, eu já comecei a ver que muita coisa já dava para pôr do nosso jeito, do jeito mais formatado e experiente. Por quê? Eu sempre me reúno, né? Inclusive, agradeço até as trocas que a gente tem lá, né, Marco? Porque várias vezes eu mando, Marco, tá podendo falar, me tira dúvidas aqui, faz isso com o Helder, mesmo coisa. Então, assim, a importância da franquia, a importância do grupo homogêneo é isso. Você não se sentir só para coisa simples, porque como executivo, de novo, eu estou lá para executar. Só me bloqueio até onde eu não tenho o processo definido. Então, eu tendo a solução aqui, é isso que tem que ser feito, a execução vai ser fácil. Então, mandava mensagem, tirava dúvida, então me capacitei ali. Porém, se eu não me engano, exatamente 3 ou 4 meses depois, aconteceu uma situação inusitada da gente comprar uma unidade de uma cidade vizinha. Que não estava bem, né, inclusive. Então, e aí, curiosamente, né? Eu achei que era só chegar lá e comprar. E foi, cara, legal, vamos comprar e tal, tá tudo né? pronto, né? Tá tudo pronto. Foi isso, cara, legal. Só que aí eu comecei a esquecer que, peraí, a outra que a gente mandou, a gente sabia aonde estavam todos os encanamentos, aonde estava tudo, como que foi feito, como que era o piso. E na outra a gente não sabia nada. Conhecia os funcionários, né? Conhecia o funcionário. Então, a gente tinha dominância do processo, só que na outra a gente não conhecia nada. A gente não tinha os dentistas na mão. Eu lembro assim, que, nada. sei lá, na terça-feira a gente foi para a unidade, eu e um outro sócio comigo, a gente fez lá o acerto de caixa, foi ver como que tava e tudo. Aí a gente saiu na sexta, eram umas 4h30, 5 horas da tarde, e eu retornei para Piuí, e era até próximo. E 8 horas da manhã eles me ligam no sábado, tipo assim, o cano da caixa da água vazou e onde que eu fecho? E eu falei, cano da caixa? Onde está a caixa? Onde está o cano? Aí ela, não, tem que ter algum registro. Eu falei, não, eu também acho que tem que ter. Mas aonde, né? Então, assim, e aí foi um aprendizado de documentação, de papelada, de tudo. E aí foi o aprendizado maior que eu acho que eu tive. Que muita coisa eu aprendi ali. Uhum. Porque eu comecei a ver material que eu acho que na época você participou também, que eu falei, cara, legal, nunca tinha pensado fazer isso em Piuí. Eu comecei a ver processos que eu falei, cara, isso aqui dá para fazer assim, parcerias, contatos. Eu vi, tipo assim, abriu um outro leque de mundo, até porque o antigo sócio lá era dentista. E eu não tinha vivenciado isso. E aí é onde eu falo que o dentista ali também, ele começa a ver um leque que quem não é. Então, por isso que a franquia e essa junção de pessoas faz todo sentido, porque o dentista vê um lado muito importante, o gestor vê um outro lado extremamente importante, entendeu? Então, assim, encaixa certinho. E aí eu comecei a ver parcerias, Não, se eu falar assim, abriu minha mente para mim. Não foi fácil, né? O Helder sabe. Tomamos assim. Mas Formiga, a gente pegou lá a unidade que faturava 50 mil, 40 mil. Hoje a unidade fatura 110. Então sim. Que já está com uma lucratividade bacana. Só que e foi muito legal, Formiga, Rodrigo, principalmente
pelo aprendizado que te Sim. proporcionou. Sim, Porque não existe nada que dá mais aprendizado que virar uma empresa. sim. Virar uma empresa que era ruim, que estava mal, tornar uma empresa boa. Eu acho que é mais difícil fazer isso que montar uma empresa do zero e fazer ela dar certo. Sim. E, Porque esse gosto falou, tá uma equipe lá que não é sua, né? Você contratou, o encanamento não é que você que fez, a empresa é toda de outro e já tá andando, já tem anos de mercado, a gente não sabe o que aconteceu. Então, eu acho que é mais difícil. e aí que entra uma coisa que eu falo que cada vez me instigou, me estimulou mais. No meu antigo trabalho de CLT, o que eu fazia? Pegava 2, 3 empresas novas, escolhia ponto, negociava, montava a farmácia, tudo direitinho, bonitinho. Então, começava ela do zero. O problema era as outras 15. Porque as outras 15 já eram lojas que às vezes ou tava para fechar, ou tava com problemas e eu tinha que chegar e levantar elas. Só que aí, muita gente, né, fala assim, beleza, só chegar lá, trocar o time, fazer isso, fazer aquilo. Isso aí é a gestão que todo mundo faz assim no processual. Só que eu não tinha essa visão, até porque a minha empresa não dava liberdade para isso. A gente tinha que chegar lá com as mesmas condições, com as mesmas peças, com as mesmas pessoas e mudar o resultado. E aí, vários bate-papos que eu fiz com o Helder, eu falava isso, que eu primeiro me conecto muito às pessoas, por isso que eu falo que tem que ter um tempo de maturação, porque eu não chego trocando time, fazendo essas coisas, nada. O Helder mesmo conhece. Primeiro eu respeito a opinião de todo mundo, primeiro eu entendo o momento de todo mundo e começo a mostrar os processos mais eficientes. No começo ali, uns ajustam mais rápido, outros ajustam mais lentos, outros têm mais dificuldades, mas no final, dá certo. No final... É para dar certo. Cada um tem um estilo de gestão. A gestão dele é bem nessa linha da paciência, às vezes, de ir fazer trabalho de formiguinha mesmo, de pegar, de tentar virar todo mundo. Porque tem gente que já chega e já manda todo mundo embora, contar todo mundo de novo e pau quebra. Ele não, ele já pega ali e já vai comendo pelas beiradas ali, fazendo a coisa dar certo ali de dentro para fora. E a gente cria confiança, né, cara? Diferente. A gente começa a mostrar para as pessoas que o seguinte, dá para fazer. Mas é bom que evita conflito. Também. Tipo assim, você faz uma transição mais suave quando faz assim, entendeu? Mas é mais difícil. Porque depende mais de presença e paciência. Sim, aí é o que eu falo. Depende muito mais de paciência da gente, gestor. É muita paciência. Porque o gestor, às vezes, também, ele se incomoda com qualquer coisinha. Qualquer coisinha ele se incomoda. Entendeu? Então, assim, eu trabalho muito isso em mim sempre. Às vezes a gente escuta o que não quer, a gente é tratado da forma que não quer, mas tem que ter resiliência, sabedoria, e aí entra Deus que eu falo, né? Deus vai saber a hora de mostrar para aquela pessoa lá, de tipo assim... Cara, tá vendo? Não era isso. Não é isso. Então, gestão é eu acreditar em pessoas. E é por isso que eu gosto um pouco da área da saúde. Eu acredito que dá para tratar. Eu acredito que dá para cuidar. Entendeu? O dia que eu falei o seguinte... eu não sou da área da odontologia, né? E eu falei, não, eu fico tão triste quando chega alguém aqui e pede para arrancar o dente, né? Que eu fico pensando assim, cara, arrancou o dente. Tipo assim, o bom é se eu pudesse ter cuidado desse dente. Eu falo muito sobre isso, né? Então, o mais legal é se a gente conseguisse cada vez mais mostrar que tudo é cuidado. Tudo é o cuidado. E aí entra onde eu perguntei para ele justamente sobre franquia nesse sentido. Mas a franquia cuida da gente? A franquia... Não, Rodrigo, tem todo o suporte, tem todas as coisas. Por quê? Eu acho que essa é a intenção da gente transmitir também, entendeu? Esse cuidado, essa gestão eficiente, entendeu? Sim. Com relação a que você falou, cuidar, desde novo você queria cuidar, né, de pessoas, né? Você foi para farmácia muito buscando isso, né? Sim. De ajudar, de tudo mais. Você enxerga isso na Oral Dentes? Demais. De você cuidar de pessoas também? Demais. Vou te dar um exemplo do que aconteceu. Tô falando que às vezes as pessoas focam muito em ganhar dinheiro e você esquece um pouco disso às vezes, né? Então, mas aí por isso que eu te falei que demais. Antes de eu entrar na Oral Dentes, eu tive uma conversa com outra franquia e ela falou o seguinte para mim. Eu lembro nessas seguintes palavras, assim, que ela falou assim, ó, você não precisa te preocupar como que vai estar o atendimento. Falou desse jeito, me vendendo a franquia, falou desse jeito. Você não precisa te preocupar como que vai estar o atendimento, porque no final o seu caixa vai estar em tanto. Falou desse jeito, assim, e aquilo me marcou, porque assim, gente, atendimento é tudo para mim, porque é tudo que sustenta. Pode ser que você atendeu mal hoje e o seu caixa veio, mas o do mês que vem não vem.
Então, a coisa que eu sempre falei com o Helder nessa questão de calma, de ter essa paciência, né? Às vezes o Helder fala assim, não, mas você tem paciência demais. Fala comigo, né? Fala assim, Helder, eu tenho essa paciência porque eu sei que vai ser algo perene. Porque não adianta eu fazer hoje e amanhã cair de novo. É algo que você vai ter que construir sólido. E a solidez é paciência. Não adianta você correr. Algumas pessoas falam, né? Mas eu rezei tanto essa semana. Eu falei, não, mas é porque você tinha que ter rezado as outras semanas também. Eu brinco. Às vezes a pessoa acha que não, agora eu tô com problema, eu vou rezar muito agora. Não, vai na constância, vai no ritmo, né? Então, eu acho que muito é nisso, Helder. E aí aconteceu um fato bem legal, né? Que quando a gente entra um pouco perdido, né? E aí, fevereiro para março, eu fiz um projeto escola, né? Bem legal, estourando, projeto de escola legal. Nossa, foi um aprendizado tremendo para mim, assim. Aonde? Piuí? Piuí, nós fizemos em 3 cidades na época, né? E aí, estouramos em todas, cara. E aí o pessoal me ligou, né? Até perguntando, né? E o resultado foi muito bom, comenta um pouco conosco e tal. Só que eu estava precisando de um outro apoio para validar isso e consolidar tudo isso de forma até que seja perene, não só acontecer ali e parar de acontecer, né? Aí eu liguei na franqueadora aqui e conversei e falei, cara, eu tô precisando de ajuda, apoio, estrutura nisso aqui. Só que eu achei que eu ia receber assim, não, tá tudo bem, eu vou procurar alguém. A pessoa me respondeu assim, não, peraí, só um minutinho, vou ligar para fulano vai fazer isso, ciclano vai fazer aquilo. Aí, cara, a hora que moveu aquele tanto de peça, assim, do avesso, até eu falei assim, rapaz, nem eu sabia que eu tava precisando de tanto apoio assim, eu achei que o meu apoio era só de uma coisa. Então, assim, foi muito legal. Aquilo ali para mim foi tipo assim, a hora que eu precisar de um socorro, a hora que eu precisar de alguém, eu tenho. E com o Helder tem sido muito isso, né? Às vezes eu converso alguma coisinha, Rodrigo, vamos buscar isso aqui assim que o pessoal já vai ajudar nós. Então, respondendo a sua pergunta, isso é o apoio, isso é o atendimento. Eu acho que é isso que realmente uma franquia, um grupo de pessoas tem que fazer um para o outro. Porque quando a gente precisa mesmo, que é a hora que você vê que quem está junto com você. Porque a hora que você não precisa, a hora que você está na boa, todo mundo tá te cercando ali. Uma hora que você precisa, você está ali precisando de resolver alguma coisa, você precisa desse apoio. E aí envolve atendimento, envolve respeito, envolve prestação de serviço, né? Nós somos sócios, mas eu vejo que assim, o atendimento, ele se estende a todos, não é porque é sócio, não é sócio que não é. Você liga na franquia, pede um apoio, a pessoa dá, você não tem tratativa de um é mais do que o outro é menos que o outro, esse aqui eu atendo primeiro, esse aqui eu atendo depois, não. Então, assim, isso é algo que eu ressalto que é muito importante nesse fluxo de relacionamento e de integração, entendeu? Essa questão de... Você tem panorâmico lá nas clínicas, né? Sim. Queria que você falasse um pouco aí se você acha que é um diferencial ter panorâmico, não é? É só para quem não tem, às vezes, tem uma visão disso, entendeu? Porque quem tem, você tá na linha de frente mesmo, você entende ali como é que é trabalhar com panorâmico, quais são as vantagens, desvantagens. Fala um pouco das vantagens e desvantagens de ter, para o pessoal que às vezes não tem, poder pensar um pouco a respeito disso. Sim. Qual a sua visão? Entra o ponto que eu disse lá atrás, que me motivou mais a estar cada vez mais conectado. Quando eu cheguei, eu vi algumas deficiênciazinhas nesse sentido, de atendimento. E foi algo que a gente conversou, né? Uhum. E eu não sei se alguma unidade do Mike já tinha ou não, mas você mesmo falou para mim, tipo assim, nós podemos pôr aí, mas vai ser uma das primeiras, né? Sim, lá foi a primeira que eu botei. Aí tanto que o Helder falou assim comigo, mas nós já vamos pôr logo na inauguração. Aí eu falei, por que não? Tipo, esperar inaugurar e depois colocar, né? Aí o Helder, então tá. E aí, justamente nesse programa de atendimento, né? Eu sempre tenho essa cultura do bom atendimento. E quando eu fui visitar, antes de inaugurar as nossas, eu fui visitar uma clínica. E o Helder me mostrou como que era a rotina de atendimento. E eu vi que a pessoa tinha que ir lá na clínica, ser atendida, sair da clínica para fazer um tanto de coisa, para voltar para a clínica, para ser atendida de novo. Eu falei, não, calma. Aí eu falei, não, nós temos que entender como que vai ser esse fluxo de processo, né? E eu não era da área da odontologia. Uhum. E aí eu ficava perguntando pro Helder, mas isso aqui faz assim.
Aí cheguei a ligar algumas vezes para você, perguntar, e você falou das peripicais, como que era feito, me explicou e tal. E aí fui falar com ela, falei assim, ó, eu acho que é importante ter essa máquina. Até porque eu já olhei aqui, ó, tem uma cidade que nem tem que andar, acho que era 40 quilômetros para ir lá fazer esse exame. Eu mesmo falei assim, ó, eu seria o público que a gente atende, pessoal, eu acho que é muito na condição de dar qualidade e bom atendimento para eles. Então, a qualidade é ter ele na hora e o bom atendimento é não deixar ele ter que ficar gastando para sair, resumido, é economizar para ele. E aí falei isso com você, né, Daí você me trouxe, tem um custo. Aí eu falei, cara, tem um custo, mas e aí? Vale a pena o custo? Como que dá para diluir isso? Como dá para ser feito? Aí você me explicou lá com a experiência que tem e tal. Eu falei, cara, então dá, vamos pôr. Aí eu lembro que chegou um trambolho grandão lá, né? Pesadão. O cara foi descarregar, velho, não dava nem para... Eu falei, como que vai carregar isso? Aí já aprendi logística, contei. Então, sim, enfim, não só falando da radiologia, mas o meu ponto-chave para me sentir pertencido cada vez mais é justamente isso. Eu poder ter essa abertura de compartilhar essas ideias e ver algumas coisas. Falar assim, cara, vamos testar isso aqui? Pô, o Michael mesmo ajudou muita gente lá, não ajudou? Sim. Não costuma ajudar, não, mas lá ele ajudou bastante. A gente ia lá com as ideias do raio-x lá, que eu não tinha experiência com raio-x, você já tinha raio-x na clínica. Na verdade, eu tinha... Você tem muita ideia, pô. Eu falei, Rodrigo, liga pro Maico. Era desse jeito mesmo. Aí eu ligava pro Maico, aí teve um dia que o Maico falou assim, não, isso aqui eu não entendo não, você liga pro fulano de tal. Aí eu ficava torcendo pro fulano de tal me atender e falar assim, tomara que você me resolva, senão você... Porque quando comprou a máquina, quando comprou a máquina, eu não tinha... vamos falar assim, eu tinha um know-how que eu tinha ido fazer um curso externo, né? Vamos falar assim... uma franqueadora concorrente. Aí eu aventurei nisso. Nós compramos 2 máquinas de uma vez, que foi a de Itabira e Bom Despacho. Legal. Aí nisso, quando foi fazer os cursos, né, meu irmão estava lá presente, ele participou do treinamento, tanto que foi ele que treinou as outras pessoas para mim, entendeu? Sim. E hoje até ele que faz a gestãozinha do sistemazinho, né, para poder liberar acesso. Fala do sistema aí, sistema que você faz o laudo, como é que faz a cefalometria? Lá dentro desse sistema você tem, né? Vamos falar assim, você tem a cefalometria, tem várias cefalometria lá, que é tudo feito automático, né? Você tira o nome é Cefaz, né? Você está usando Cefaz mesmo, Rodrigo? Cefaz. Falar pessoal aí que o pessoal tá ouvindo, às vezes nem conhece. Tá fazendo assim. Aí usa, e o sistema, querendo ou não, ele te dá essas análises. Você não precisa de ficar pagando para ter essas análises, né? Então, praticamente, você tem uma radiologia 100% pronta dentro da sua clínica. E o laudo. E o laudo fica ali, né? Pro próprio fica tudo lá. Analisar, tudo certinho, né? Então, assim, a importância é fundamental. Eu até aproveito o gancho. Cara, é isso que eu falo, pessoal. Pega o telefone e liga pro franqueado, pro outro franqueado. Acha a grande vantagem da Oral Dentes, que você vê os indicadores tudo lá no sistema, sabe quem tá bem nisso, quem tá bem naquilo. Pega o telefone, fulano, o que você tá fazendo aí? Aqui, ó. Faz o tempo todo. Isso muito antes. Lá atrás eu já fazia. Você ligava para um monte de... Então, assim, tem que ligar, né? Tem que visitar. Deixa eu fazer uma visita aí na clínica de vocês. E eu vou dar até o outro lado, então, para vocês que são mais experientes aí no mercado. E aí, às vezes, muitos que estão nos ouvindo aqui pode compartilhar disso, né? Às vezes, uma pessoa igual você mesmo, aí, que a gente já sabe a experiência que tem, você, Helder, quando liga pra gente, tira uma dúvida ou pergunta alguma coisa, cara, a gente vai lá em cima. A gente fala assim, cara, que legal, isso é muito bom. Então, assim, reforce isso, até a importância para os demais, né? Às vezes, um mais velho de casa, que tem um associado que é próximo dele, liga lá um dia, pergunta, tira dúvida com ele, aquilo vai fazer ele se interessar cada vez mais e vai fazer ele buscar conhecimento até para te entregar. Que às vezes ele não ia buscar para ele, mas ele busca até para falar assim, nossa, eu vou responder isso aqui, eu vou ajudar. Então, assim, isso é muito importante e faz a gente ir para esse caminho. Porque aí a gente vê também que é o seguinte, eu tive muita dificuldade em questão das salas, né? Metragem, que tinha que fazer. Sim. Aí eu ia perguntando e eu ia pegando 2, 3 ideias ali e falei, cara, que legal, vamos formatar essa melhor ideia. Aproveita o bate-papo aqui, a gente está falando de radiologia, que é algo que a gente fez lá atrás, entendeu? E porque eu estou falando assim, hoje um período de curto tempo aí de 2, 3 anos, para nós já está virando eternidade, né? Celular antigamente evoluía a cada 5 anos, hoje a cada 6 meses já nem existe o modelo seu mais você tinha. E aí, algo que eu já vi você passando lá sobre os Intra, até conversei com você, né? Só que uma coisa que eu acho que a gente já vai começar a pensar para as próximas agora também, Helder, até
com os meninos da Oraline, a gente estava conversando muito, essa parceria forte, que é um mercado que eu acredito aí que está em ascensão, mas eu acredito que já tem uma fatia de 30% desse mercado que já demanda desse produto. Já demanda, já é uma necessidade, já não é nem algo que a gente está falando que vai ser, não. Já demanda. Eu tenho visto, você falou do pessoal adulto para usar o invisível, eu tenho visto muito paciente chegar e perguntar assim, mas eu tenho um casamento daqui 6 meses, mas eu tenho a formatura da minha filha, mas eu tenho... E aí você fica naquela paradigma. Então você já tem que ter um produto que já tem essa acessibilidade para esse tipo de pessoas. E aí a gente já tem que começar a partir, algo que eu já até conversei com você também, Maico, para já ir dando as ideias, da gente ter até o scanner 3D. Já não é só mais a panorâmica que nós estamos falando, já é um scanner 3D para já absorver isso, para daqui a pouco a gente já pegar pacientes de próteses que não dá conta de fazer as moldagens, a gente já fazer o escaneamento, já ter, ou seja, ter algo completo ali para ele, entendeu? Sim, então, sim. aí Assim, tem uma estrutura assim, entendeu? A gente tem algumas clínicas que já tem o scanner, sabe? Na verdade, a gente quer ver, em 3 unidades minhas já tem scanner. Ótimo. 3, né? Lá em Itabira a gente não tem ainda. Eu fiquei emprestado com o scanner lá. Modelagem. Eu fiquei com um scanner emprestado lá, uma empresa me emprestou durante 1 mês. Então, assim, eu não consegui implementar a cultura do uso desse scanner lá, entendeu? Então, hoje fala assim, Mike, é uma coisa que você compraria para sua clínica? Ainda não. Mas eu acho que o Rodrigo está falando, Michael, é mais ter na linha o seguinte, que o scanner, talvez para você usar ele como câmera digital, câmera intraoral, para todo mundo escanear e mostrar para o paciente, talvez essa cultura é mais difícil, mas conforme esses produtos vão evoluindo no mercado, igual alinhadores, invisíveis, até mesmo a prótese feita em laboratório e tudo mais, vai ser necessário ter o scanner na clínica, né? Não, sim. Não. Vou te falar uma coisa. Porque ele se paga, se tiver muita demanda, ele acaba se pagando, né? Mas eu acredito no mercado de aluguel do scanner. Sim. Eu acredito muito, porque, por exemplo, o André de Santa Bárbara, que é sócio meu, nós temos o scanner lá em Santa Bárbara. Ele vai lá em Itabira, fala assim, eu tenho X casos aqui, você quer vir cá? Ele vai lá, ele mesmo faz o escaneamento, porque muitas vezes você demanda também de uma pessoa qualificada lá dentro para poder fazer o scanner daquele paciente, entendeu? Então, muitas vezes o que acontece? A gente vai e paga-se o quê? Uma comissão para ele ir lá e fazer o scanner. Ele leva o scanner, vai lá, escaneia, se precisa repetir, ele vai lá e repete. Entendi. Então, assim, eu tô falando a vivência que eu tô tendo com o produto. Então, entendeu? Você acha que dá pra pegar da própria radiologia que tiver o scanner e levar lá, a própria radiologia levar esse scanner lá? Dependendo da região, sim. Dependendo da região, às vezes. Mas uma cidade pequena, igual como Moraldense, está sim. muito cidade pequena hoje. Está muito cidade distante, que às vezes não tem. Mas eu acho que é questão de futuro ainda. É tempo, né? Vamos falar assim, é uma questão, acho que de tempo para poder ir se adequando. É claro que hoje, se você for olhar, por exemplo, o preço de um scanner, eu acho que está muito. 50%. Mas mesmo assim, acho que está muito distante ainda da realidade mil, das o scanner hoje? Ainda. 50 mil? 60, depende do scanner, 60, né? 72 mil você já pega um. Então, essa conversa, essa conversa, Maico, se eu tivesse gravado ela com você em 2021, foi a mesma coisa da panorâmica. Igualzinho. E eu levei um time de 2 anos para tirar essa ruptura. Para você ter uma ideia, eu vi recentemente vocês conversando com o Dr. Leonardo, virou até um amigo, né? De congresso, né? Até reforça, né? A importância do congresso é essa, né? Da gente fazer conexões, né? É à toa que chama conexão, né? Eu falo que ali você destrava bastante coisa, né? Então, e ele, eu acho que ressaltou isso com vocês, que ou você mesmo ressaltou isso com ele, da importância de nós mostrarmos para os profissionais que o exame é necessário. Sim. É necessário. Então, esse tempo de maturação do raio-x, nós ficamos com 1 ano e meio, mais ou menos, com panorâmica ociosa. No prejuízo, bem no vermelho mesmo, né, Helder? O Helder lembra disso, tipo assim, porque nós estávamos mostrando para eles o quê? Que é todo um processo. É todo um processo que tem que ser feito. Agora, o scanner, ele vai substituir processo. Vou te dar um exemplo que hoje nós fazemos o scanner muito só para Invisalign, Oraline, muito para parte ortodôntica, mas o scanner vai substituir as moldagens na parte protética. Não, ele vai, só que aí, por exemplo, igual a gente está conversando de empresa, tudo é avaliar se compensa ter ou não, entendeu? Igual o raio-x. 2021, quando eu recomendava comprar um raio-x,
clínica minha que não fizesse no mínimo R$2.000 com radiologia periapical, eu não recomendava comprar, porque vira um trambolho lá dentro, vira mais um custo e com isso também come-se o lucro, entendeu? Então, e isso eu te falo assim, hoje eu devo ter em clínicas minhas uns 8 panorâmicos, 8 clínicas minhas deve ter 8 panorâmicos, 8 é mais. Acho que até mais clínicas minhas que tem panorâmico. E eu vou te falar assim, tem muita clínica minha que tem resultados excelentes e não tem panorâmico. Sim. Então essa clínica, será que compensa comprar o panorâmico? Opa, lá sim. Agora tem clínica minha que faz lá R$300 de raio-x, R$200 de raio-x. Até a placa de fósforo mesmo. Vai virar só mais um trambolho lá dentro, entendeu? Ó, que você assusta, você tá com às vezes 200 mil em equipamento lá, que não tá te rendendo nem um centavo, né? É só gerando mais o quê? Passivo. Então, esse cuidado, igual, por exemplo, até o scanner mesmo, fala assim, eu recomendo comprar. Não, porque a gente já viveu isso lá atrás com a câmera intraoral. Quantas clínicas que comprou câmera intraoral? Eu tentei implementar umas 3 unidades e não deu certo. Não, e que dali virou dentro da gaveta. Não usava. Não vira cultura. Não, mas não só isso. Não vai tão correto também. Só que aí a câmera intraoral, querendo ou não, era um valor bem menor, comparando com o panorama. R$5.000, né? A gente tá falando de uma coisinha de que na época nós pagamos R$3.000. Ainda eu consegui sair das minhas, eu vendi 2 por 14 mil. Então, assim, tô com mais uma encalhada lá ainda. Tô até vendendo também. Já não câmera excelente. Não, isso aí. Qualquer preço me oferecer. Então, é mais nesse sentido. Avaliar o custo-benefício. Né? Porque, por exemplo, Rodrigo, a posição que a gente se encontra, né? É o que acontece. Se a gente. Vão comprar todo mundo, muitas vezes você torna-se aquela clínica o quê? Improdutiva. Sim. Na verdade, ela não vai te gerar receita, não vai te gerar dinheiro no bolso de fato, entendeu? Então tem que tomar esses cuidados, igual, por exemplo, hoje eu mantenho a mesma versão de quando você me ligou lá atrás. Se você não tem a cultura de fazer, cara, cria a cultura primeiro. Para depois fazer. É igual o pessoal quando vai tirar, vamos falar assim, compra o carro antes de tirar a carteira. Aí fica lá com o carro lá parado, pagando os negócios e não consegue sair porque não tirou a carteira. Entendeu? Então é a mesma opinião, eu compartilho dela hoje. E o scanner ainda, igual eu te falei, eu tenho unidades minhas que tem, e vou te falar assim, foi bom ter comprado? Algumas sim, outras não, entendeu? Mas mesmo assim, falar assim, Maiká, você compraria para Itabira? Eu não compraria ainda porque eu não, mesmo ficando com o aparelho lá durante o mês, eu não consegui instalar a cultura disso lá dentro. Então, provavelmente vai virar o quê? Um trambolho lá. Então, até então, eu estou trabalhando com formato de aluguel, né? Sim. Que é o quê? Essa unidade aluga para essa, mas o profissional vai junto, entendeu? Porque, que profissional é esse que vai junto? O sócio, geralmente, da unidade que tem o scanner, mas vamos supor, né? assim, vamos pensar isso de uma forma assim, você está com unidades que tem essa possibilidade, mas nem todo mundo tem. Sim. Eu acho que se a unidade vende 10 alinhadores por mês, você já consegue ter um. Mas aí entra a mesma coisa aí o que ele falou. Aí já é a cultura, aí já faz sentido. Não, sim, mas eu falo assim, eu acho que conforme essas coisas vão evoluindo no mercado, que também eu não tô falando lento. Eu não a gente tá falando de fluxo digital em odontologia desde 2000 e bolinha. E demora, igual alinhador agora que tá chegando com mais força, que os preços lá vão popularizando. Antigamente era eu acredito nessa vertente, igual, por exemplo, se você começa a vender 5, em média 5 alinhadores, 10 alinhadores mês tem que ali, vender. Se vender, cara, compensa. aí você já instalou a cultura da venda, aí você tem demanda para investir num produto desse. Que ter isso, né? Entendeu? Nós fizemos recentemente um projetinho, eu acredito que vocês fizeram também com a empresa Oral Liner, e tipo o dia do alinhador lá mesmo, foi bem legal, né? E aí um dos diferenciais que eu mostrei é isso. Se o scanner tivesse lá dentro da clínica, a gente aumentava ali de 20% a 30% ainda mais a conversão rápida. Aumenta. Aí que vale o que você falou. Às vezes casar o dia de um aluguel do scanner para estar ali de prontidão e já ter ações específicas nisso. Agora, onde a cultura já está instalada, Helder, isso vai ser natural, vai ser igual a radiologia. Vai ser tão natural que você vai ver que outros processos vão substituir. E eu concordo plenamente com uma coisa que você falou lá de trás, Michael, e eu faço isso assim, e o Helder fala muito isso também. Não adianta querer inventar a roda. É o básico bem feito. Aquela fichinha de avaliação, você lembra? Sim. Não adianta. Eu mando fazer ela até em gráfica, que antes a gente já escreveu. Eu já até mando os bloquinhos da gráfica. A gráfica manda todo mês para nós.
Porque é o básico bem feito. Você pode ter os melhores equipamentos, você pode ter tudo de melhor ali. Só que se não tiver o básico sendo bem feito, a boa avaliação, a boa sinalização, o bom diagnóstico, não vai adiantar nada. Tem que pedir o exame, tem que... Então, assim, eu compartilho muito assim, que primeiro a equipe aprende o básico, bem feito, como está sendo feito, e aí depois você vai entendendo o porquê de ter outras ferramentas, né? E a gente está falando só de ferramentas da odontologia, do dentista, mas tem muitas ferramentas que a própria franqueadora está trazendo para nós, de sistema, de automatização, de coisa, e que não adianta nada a gente só ir implantando elas se a equipe também não entender o quê? Fazer o básico bem feito, o que precisa ser feito primeiro. Aí vai ser só mais uma ferramenta, igual você falou, que às vezes não vira um trambolho, nem usa, né? Encostado lá nos corredores afora. Mas igual essa fichinha aí, e tem que se policiar, que às vezes, vamos falar assim, o pessoal ainda começa usando, depois se perde. Sim. Começa usando, depois se perde. Não, essa cultura de orçamento aí, de como passar orçamento, dentista pedir radiografia, pedir exame e tudo mais, é um negócio que tem que estar falando constantemente. Porque você para de falar um pouco, o pessoal já começa a perder um pouco o processo correto. Qual que é a frase que você usa comigo? Peso e contrapeso? Qual que é que você sempre fala? Agora você fala freio e contrapeso, né? Freio e contrapeso. É interessante os termos que eu já trago esses termos mais polidos. E aí, freio e contrapeso. Eu acho que o interessante da fichinha é muito isso. É explicar muito bem para o profissional qual a importância dela, mas explicar muito bem para o pessoal que está ali, que está fazendo um orçamento, que está validando a fichinha, o que é a importância dele fazer com ela. Então, muita gente acha que é só pegar e pôr na mesa. Você está falando assim, o supervisor dá uma auditada, né? Ou o supervisor, ou então o próprio sócio está olhando as fichinhas de tempo em tempo, né? Isso, não é nem olhar de tempo em tempo. Ele vai receber essa fichinha. O profissional vai estar passando, ou então o orçamentista já vai estar passando. Nessa fichinha, quem recebe ela tem que fazer um cheque também. Eles acham que é só receber. Eu aconselho, assim, se o sócio puder olhar todo final do dia, né? Passar o olho nessas fichinhas e olhar como é que foi preenchido, né? Que nem é olhar ajudaria no final bastante. do dia, tem que olhar na hora. Então, supondo, o Maicon trouxe a fichinha, geralmente, o cara tá que eu atendendo faço? lá, eu entendeu? olho ali, porque às vezes o Maicon entra naquele looping do automático. Então, ele só vai lá, marca assim, raio-x, cara e tal e tal. Aí eu já pergunto assim, fulano, mas não tem o clareamento, as coisas, já olhou tudo, tá tudo validado, tá tudo certo? Verdade. Isso aqui... Você entendeu? Então, assim, se a gente só deixar passar liso, passar direto, deixar só pro final do dia... Então, é saber quem tá preenchendo o objetivo do preenchimento falando assim, e quem tá recebendo o franqueado também. Que às vezes tá atendendo o dia todo, Sim. aí... Para toda hora, às vezes, o cara fala, não tem como. Não, mas aí entra a questão da gerente. Aí a gerente... mas falando assim, mas não só a gerente olhar, o sócio também olhar às vezes, que a gerente passa batido também. Mas aí você tem que olhar de forma geral final do dia tem alguma... dela. Porque eu penso assim, eu oriento muito o pessoal assim, o sócio. Tem algumas rotinas no final de dia que é importante fazer. Sim. Vamos supor, o ideal é fazer o que você falou. Olhar na hora lá, ver se tá legal já corrigiu o processo. Sim. Mas se olhar pelo menos no final do dia, essas fichinhas, olhar quantas pastas vendeu, olhar quantos orçamentos foi feito e quantos fecharam, o porquê que não fechou. Enfim, olhar algumas rotinas básicas, que é o daily, né, que você costuma falar. É o daily. Eu até falei, a gente vai trazer esse daily ainda. É bacana você conversar com o cara do mundo corporativo, é isso, que ele traz algumas coisas do mundo corporativo, que é legal também. Igual você falou do daily, né? Uhum. Daily é o quê? É todos os dias você fazer alguns checks, né? É o diário. Alguns checks ali do dia a dia. Então, eu acho assim, gestão é muito isso também. Sim. Você tem que estar olhando alguns... Não é tudo, né? Não precisa olhar tudo que acontece. Aí você entrou no ponto importantes. Que não precisa nem ser a fichinha. Eu cheguei pro Helder um dia e falei assim, Helder, o que eu tenho que olhar no final do dia? Você lembra? Ele falou, faz o seguinte, abre o odontograma. Gente, deverzinho de casa. Não precisa de juntar muito papel nem nada. Abre o odontograma, vê o que está lançado, vê se tem observação lançada, vê se está reagendado. Se tem indicação. Aí vê se tem indicação. Aí você viu isso, agora você começa a fazer o seguinte. Lançou aparelho, mas não lançou pasta. Aí você já começa a linkar. Você já começa a fazer ela de conexão ali. Tá finalizando o aparelho. Mas, o que você me ensinou recentemente. Mas não colocou nem nada. Se tem siso, se não tem. Se tem raio-x, se não tem nada. Só tá colocando... Uma coisa que o pessoal faz muito comum o paciente tira o aparelho e não tira um siso que tá encravado. Sim. Que tá impactado ali. Que eu acho assim, siso é um negócio que você não pode tirar um aparelho com o paciente com siso incluso. Sim. A não ser que o siso do paciente esteja bem, esteja erupcionado. E se você deixou tirar o aparelho com o siso incluso, você não fez o trabalho correto do dentista tem que fazer.
que tá falando, fulano, você precisa tirar o siso por causa disso, disso, disso. E acontece muitas vezes de Isso é muito comum. não tirar o siso e depois o paciente voltar que o aparelho tá soltando, a contenção tá ou soltando. Ou falar que o tratamento foi mal feito. Porque o siso começou às vezes a erupcionar. Tá mas se o profissional não pediu, não olhou raio-x, eu falo, gente, pede uma panorâmica 6 meses antes, já olha essa questão. Sim. Pra não ter erro, pra não esquecer de pedir o siso. Tem que tirar o siso antes de tirar o aparelho. Então, aí por isso que eu falo a importância de conferir de forma geral no odontograma, porque você já confere todo o ciclo junto. Sim. Então, o da supervisão conferiu o papelzinho, porque ela está recebendo o papelzinho. Ela está recebendo para passar orçamento. Então, ela tem que fazer o check prévio ali. Ela tem que fazer perguntas, doutor, esse aqui tá assim, doutor, você lançou aqui, mas já tem a pasta, tá com a pasta, doutor, esse aqui, e aí, ele tem intenção de fazer o clareamento no final do aparelho ou não? Como que o senhor sugere? Qual que é indicativo? Então, ela faz esse check, que já põe ele ali, o quê? A pensar se está sendo tudo feito, mas não está no automático. E na próxima, ir mais completo. Isso, aí na próxima, você entendeu? É tirar o looping do automático. É isso que faz diferença, né? Uma clínica vai lá e vende 50 siso, a outra vende 1. Mas aqui não tem reconciso. Não. É que você não pede para tirar Então, eu acho que eu entendi a pergunta do Marco muito nesse sentido. Né? O papelzinho, a fichinha acaba, se você não for validando, perde a função. Perde mesmo. Teve um dia que eu cheguei, tipo assim... Mas a fichinha, Rodrigo, não era unidade minha, mas eu fui fazer uma visita, a gente tava conversando assim, e nessa unidade eu só vi que o dentista só pegou e colocou lá no computador da supervisora. Foi assim, aí realmente perdeu a função. A fichinha é para ser entregue em mãos, de mãos para mãos. Mas a fichinha é o seguinte, essa questão de auditar, como você falou, e auditar via odontograma, de fato... Pela auditoria você elimina, mas a fichinha é mais do que a auditoria. Ela também é uma forma de padronizar o orçamento, né? A forma de você colocar o orçamento dentro de um parâmetro que todas façam parecido. Entendeu? Que é um negócio que, infelizmente, a gente que forma na faculdade de odontologia, a gente sai de lá e não sabe fazer orçamento. Sabe. Você vai fazer avaliação, você não sabe como é que você trabalha de forma comercial, isso não é ensinado lá dentro, né? Sim. Faculdade não tem essa pegada. Devia ter, né? Pelo menos uns 6 meses ali de marketing, 6 meses de parte comercial, acho que devia ter. Assim também, não pensa que a gente saiu de lá e sabia o nome de remédio, ou tinha que fazer. Mas acaba, se for pensar igual na faculdade mesmo, a maioria dos professores nossos lá eram o quê? São especialistas, né? Sim. Então, geralmente, são pessoas que às vezes tinham um consultório, da época também, e direcionava para o colega. Mas então, o que acontece, falta a faculdade, dentro da grade curricular dela, colocar isso. Eu até fico brincando que o professor teria não vai que ter mesmo. uma especialidade orçamentista. Né? Deveria ter um semestre de falar disso, entendeu? Especialização. Orçamentista. Não vamos mudar o mundo, não adianta ficar falando. Eu vejo assim, no geral... Eu acredito nas mudanças. Mas o mercado de hoje, não adianta falar mal dentista só a parte técnica mais. Mas aí, de novo, o mercado de hoje não cabe só isso. Não foram feitas para formação comercial, foram feitas para formação técnicas. Desde a era da construção das universidades, foram justamente para a parte técnica e mão de obra. Então, o que acontece? Os profissionais, de forma geral, ele é treinado para identificar o problema. Então, você abre a boca, ele vai lá e identifica a cárie. Mas às vezes ele nem sabe muito bem explicar essa cárie, como que chegou, o que tem que fazer, ou então até a prevenção mesmo. Mas essa grade ela foi criada numa época que o dentista formava e tinha emprego garantido. Sim, agora. Hoje nós vamos começar a ver, infelizmente, dentro de alguns anos, ou se não agora já está vendo, começar a ter desemprego na odontologia. Coisa que nunca teve. Mas nunca teve desemprego na odontologia. Vai abrir o leque que o próprio Michael falou. Vai abrir o mercado para ter uma especialidade, de vez de ser implante, de vez de ser canal, especialidade. Já abriu. Já existe. Harmonização já existe, né? Harmonização não tinha. Então, assim, você vai vendo que vai abrindo outros mercados também, entendeu? Legal. Vai, mas assim, eu falo que você tem que ter um preparo melhor aí, porque se não tiver... Sim. Vai cair uma galera no mercado muito crua. E vai ser difícil alocar, tá? É que é negócio, por exemplo, o Brasil comporta quantos dentistas? Vamos colocar aí que comporta 1 milhão de dentistas. O OMS prega um dentista para cada 800 habitantes, né? Então, nós já estamos, sei lá com o quê. Minas Gerais, São Paulo ia ter um dentista para 300 habitantes. Mas se você for pegar, vamos colocar aqui, o Brasil comporta 1 milhão de dentistas e nós temos aí, não sei, tô chutando, tá, gente? 600 mil dentistas. Então, se entrar mais 400 mil dentistas no mercado, como que está o mercado hoje? Está tendo muito dentista sem lugar para trabalhar? Então, há uma probabilidade realmente do quê? Se atingir esse 1 milhão aí, ter realmente... com engenharia, um desemprego, entendeu? Engenharia, o que mais tem engenharia trabalhando qualquer coisa. Ceasa. Uber, né? Que é o mais famoso que você vê no Instagram aí. Um monte de coisa. Satura, né? Não tem engenharia para todo mundo mais.
Então, vamos falar assim, tem a questão das especialização, né? Das especialidades aí, que querendo ou não, vai diluindo isso aí, Sim. vai jogando o dentista para lá, mas o clínico geral, se for pensar, ele tem uma probabilidade grande de ficar bem, vamos falar assim, um tempo aí desempregado aí. Chega uma hora que não comporta mais. E né? o mais quem é mais agravante- empreendedor monta empresa, né? mas quem não uma- é? Mas Mas mais aí tem que ser outros agravante. segmentos, alguma coisa que agora eu falo, depois de chegar naquele número ali de Mas o mais agravante que eu enxergo nisso aí, se for pensar, é o quê? O dentista, querendo ou não, ele é técnico. sim. Se ele não está praticando, ele não está pegando mão. Então, se ele sai da faculdade e não trabalha, cara, Esse é o. depois Mas ele você fica igual andar com de medo bicicleta, até... rapaz. É, Eu tô aí, ó, 6 anos mas. brincando de empresário aí, mas se pegar uma broca ali, eu acho que eu faço um Não, bom ali. fazer, Fazer. ó, mas você já teve a prática ali, mas mas você a não prática saiu. é importante. Agora Cara, é deixa tão sair da complicado. faculdade e ficar desempregado, sei lá, 2 Odontologia, anos, 3 o anos. cérebro nosso é Cara, tão complicado no início. Esquece muita coisa. Ainda mais quem não praticou tanto tempo. O Helder, porque praticou é, tanto tempo. Ainda mais quem Não, eu tô não, brincando. sim, Eu tô brincando, eu- trabalhei 8 anos, caramba. E eu aposto com você, ó, se você voltar a trabalhar hoje, você vai ver que você vai estar inseguro em coisas que Sim. você era totalmente seguro, Sim, entendeu? Treme. Aqui, ó, a gente É, brinca tem que isso. ver. Pode ser que Não, Sabe por que que a gente- Volta. Eu vou Tá, atender um vou dia. voltar. Ó, Depois... Eu vou atender um sábado, você vou atender. Ó, e depois nós vamos ter um podcast Isso, aqui com a cara. volta do Helder atender um dia. Depois do sábado. Ó, eu vou falar como paciente agora. Vou tirar a cara do siso lá em cima só. Como paciente, Michael. Eu fui uma vez. Tava na época de faculdade. Sei que eu fui no dentista, eu tive um problema no dente. Fui pra cachoeira e cachoeira pra dente é igual pão de queijo, né? É mesmo. Aí, bom, cheguei, o profissional foi lá, não, super tranquilo e tal. E no outro dia, aí fez a provisória lá pra mim, dente na frente. E no outro dia eu fui nesse mesmo consultório e veio uma moça pra me atender, uma dentista mais nova pra me atender. Eu não perguntei porque eu fiquei sem graça, mas certeza que ou ela tava um tempo sem praticar e tava voltando, igual o Helder falou, ou então ela tinha acabado de formar e tava praticando. Por quê? A gente sente a mãozinha assim, ó. O paciente às vezes sente. É, insegurança. A gente cara. sente insegurança, às vezes sem querer, às vezes você vê que, tipo assim. Cara, mas. Agora, quando o profissional já tá ali com a mão boa, já tá praticando, você Mas já sabe que você só senta lá Rodrigo, e já no faz. início, entendeu? cara, quando a gente tá Então, começando, quando eu estudava, eu ficava muito chateado. Sair da clínica, né? Chateado, pai, assim, triste. É. Porque eu queria fazer o trem bem feito, não conseguia. A odontologia é difícil no começo. Porque parece bobeira, mas você fazer uma restauração bem feita, cara, depois você pega a mão daqui, você faz, tem lindo, maravilhoso. Mas no começo, eu saí já tão chateado, falava, gente, tô tentando fazer o melhor, não consigo. Será que eu nasci pra ser dentista? Será que eu sou bom? Começava a me questionar, entendeu? Eu ficava chateado mesmo. Depois de um tempo de trabalho, coisa, assim, normal. Virou uma coisa natural pra mim. No começo, até olhar no espelho, fazer uma restauração pelo espelho é muito complicado, porque você anda com uma broquinha pra cá, ela anda pra lá. É o contrário, né? É. É difícil pra caramba, cara, você fazer. Mas depois é o que fez melhorar? Prática. É prática, fala pra você, tudo é prática. Às vezes o dentista começando agora, ele não tem essa prática, talvez. É isso. Ó, e aí eu vou aproveitar o outro lado aqui, já que nós estamos falando para mais pessoas, né? Tem essa insegurança do outro lado, sabia? Não tem. Tem. Isso é- E aí a importância do profissional dentista que já está com a mão boa lá e explicar direitinho fazer isso, porque às vezes nós estamos com uma supervisora, nós estamos com um gestor, ou nós estamos com uma pessoa vendendo ali que tá com essa segurança também. Vendas é desse jeito. Até você fazer uma venda redondinha, né? Que a gente isso é comemora, fala verdade. assim, ó, fez o cartão fidelidade, indicou os pacientes, e agora fez a restauração, e já olhou o aparelho, e já fechou o canal, e já fez também o clareamento. Gente, a hora que você faz essa vendinha assim, é o ápice que você falou. O vendedor passa por isso. Mas tem gente, Rodrigo, que acha que o funcionário quando erra é porque sempre é má vontade. Não As pessoas não Por isso que eu falei, entendem tem que muitas acreditar nas vezes... pessoas por isso. Muitas vezes é falta de prática. Sim, é falta de prática. Por isso que eu falo, o vendedor, ele nunca pode deixar de querer parar de vender. E o profissional, a mesma coisa. Ele nunca pode deixar querer de melhorar e atender. Porque a mão a gente só pega assim. E a mão na venda é a mesma coisa. É um processo, gente. Não adianta nada a gente falar que da noite pro dia a gente vai fazer. O Helder falou assim, você fez todos os processos lá. Eu fiz, desde a construção, até limpar as coisas, até mobília, essas coisas. E às vezes a gente fica mais tempo sem passar orçamento, né? E quando a gente senta na cadeirinha lá, que você vai passar orçamento, o frizinho bate na barriga. Por mais seguro que às vezes a gente tá, e a gente ainda depois do orçamento, a gente fala assim, putz, podia ter falado isso aqui, podia ter feito isso, podia, entendeu? O próximo, aí você vai lapidando, você vai... Então, sim, praticar. Por isso que eu falo muito isso, né?
parte da supervisão tem que praticar. A equipe ASB, por exemplo, eu fico vendo quanto mais elas praticam, mais elas estão ali junto, mais elas acompanham a cirurgia, mais elas... Gente, a mão fica assim, fácil, todo mundo pega o processo certinho, entendeu? Então, dedicação e disciplina para mim, cara, é ponto-chave em qualquer empresa, não só de odontologia, pode ser farmácia. Farmácia tem que ter tremenda dedicação para você saber onde estão os medicamentos, quais os tipos de medicamento, quais a diferencinha de um para outro, é um mix de mais de 15 mil produtos. Então, assim... Todas, não tem grama verde ou grama menos verde. Eu só falo o seguinte, é dedicação, é gosto. Se você se sentir assim, gosto do que eu estou fazendo, quero fazer, entendeu? Ter esse apoio, eu acho que é fundamental ressaltar isso, né? Muita gente sente insegurança, busca uma franquia, busca uma rede de apoio, busca conexões. Vai junto, entendeu? Não fica quebrando cabeça sozinho, não fica... Busca Oral Dente. Busca Oral Dente, vem. Eu falo que o pessoal, braço aberto, o pessoal tá junto, o pessoal quer participar, entendeu? Então, assim, uma coisa que o pessoal não entende às vezes, que eu não sei porquê. A gente fala, mas a pessoa não entende. A gente é igual um cérebro, né? Uhum. E cada um de nós é um neurônio desse cérebro. Sim. Só que tem gente que vira um neurônio isolado. Ele não comunica com os outros neurônios que estão aqui. Não faz sinapse, né? Não faz sinapse. Aí se você não faz essa conexão, você não aprende as novas coisas que vão surgindo. Porque o mercado vai evoluindo o tempo todo. 2014, quando eu entrei, era uma coisa. Sim. Hoje é outra coisa. Tinha coisas que naquela época e hoje não existem mais. E hoje tem coisas que não existiam naquela época. Sim. Então o mercado vai evoluindo constantemente. E se você não faz essa sinapse, esse contato com todo mundo, você vai ficando para trás, defasado. E aí começa mal a sua clínica, você começa mal, você não entende. Que na verdade você está trabalhando de uma forma ainda ultrapassada, retrógrada, você não tá acompanhando. Então, tem que conversar, tem que olhar quem está dando resultado no BI lá, ir lá e perguntar o que está fazendo, visitar a unidade, sair da caixinha, gente, pega o carro, vai na unidade, vai abrir a cabeça, vai ver coisa lá que você não está nem pensando em fazer. Então, é uma coisa que eu falo muito, mas às vezes as pessoas ficam paradas, sabe? Não sei porquê. Às vezes, falta iniciativa, eu acho um pouco. Eu acredito que quanto mais isso for exposto, falado... Não, eu falo, eu sou enjoado com isso. Eu falo que para mim o mais importante é isso. Fazer isso aqui, esses bate-papo. Então, assim, ressaltar esse trabalho que vocês fazem também, isso é muito importante. Estimula outras pessoas a vir, falar, fazer, construir. Então, eu acho que é tudo isso. A gente quer tudo seja rápido, né? Seja para ontem, né? Mas tem coisa que vai... Ah, paciência, voltando aqui de novo, né? Vai ter coisa que às vezes a gente vai ter que ter paciência. Às vezes, Helder, vai ter pessoas que o que você entendeu em 2 dias, às vezes vai ter pessoa que vai gastar 2 meses para entender e vai ter pessoas que vai gastar 2 anos. E tá tudo bem. Eu comecei... as últimas equipes que eu liderava mais de 1.500 pessoas. Então, tipo assim, você já tem um número tão grande de diversidades que eles falam que nós temos 5 diversidades. E, na verdade, eu acredito que tem muito mais disso. Então, você já começa a trabalhar... Tipos de inteligência diferentes, perfeito, né? Perfeito, aceitação, inteligência, opinião. Uns têm mais empatia que outros, outros têm mais flexibilidade. As pessoas são muito diferentes umas das outras. Você começa a trabalhar um pouco mais de aceitação. Eu vejo que tem gente que passa e aceita a porta aberta. Tem gente que passa toda hora e se incomoda porque a porta está aberta. São aceitações e tá tudo bem. Para quem se incomoda, tá tudo bem. E para quem fecha, tá tudo bem também. E a gente tem que... E às vezes tem gente que fica preocupada em saber assim, mas o certo é aberto ou fechado? Gente, é aceitação, é saber que é um processo. O que é o importante disso, né? Até uma das perguntas que vocês fizeram, eu acho que eu não consegui responder, mas que é o seguinte. Você tem que sentir que você é capaz de melhorar o processo. Então, quando vocês me perguntam de franquia, de empresas que eu já trabalhei, a Oral Dentes favorece você participar do processo. Isso é importante para qualquer empreendedor. Porque é o seguinte, você vai ver coisas que às vezes você faz, cara, isso aqui podia estar mais conectado, isso aqui as pessoas não precisavam de se isolar, tem que ir lá e tal. Aí você começa a dar abertura. Você pode promover um evento mesmo, igual eu citei agora há pouco, da Oral Online. A gente faz muito start também, né? De vez em Chama quando. as pessoas, cara, vem cá, vamos ter um evento aqui, você poderia participar, poderia fazer. Às vezes com o intuito, às vezes até só de aproximar. O próprio congresso, a ideia do congresso é trazer isso, porque dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho fazer congresso. Sim. Dá muito trabalho, tira o foco da equipe. Sim. Não é fácil, mas tem que ser feito. Sim. Tem que ser feito porque isso movimenta o grupo. Conecta as pessoas, né? Traz pessoas para perto, pessoal, sabe? Então é fundamental fazer. E olha o tanto que isso é importante, né? O ano passado eu estive no congresso, esse ano estarei de novo, né? Já reservei umas vagas a mais lá, até falei com você. E aí eu vim sozinho, trouxe até um apoiador nosso, né? Que eu acho que é muito importante. Traz o Renatão de novo aí. Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso aqui, que uma das partes dos processos que eu acho que
quando eu cheguei com essa visão minha de pegada, eu queria melhorar cada vez mais o atendimento. Só que eu sou muito preocupado também com essa parte de sustentabilidade, de coisa. Até liguei recentemente esse dia para você e já comunico aqui, já está tudo implantado e está tudo legal, a parte dos tablets, viu? Já falei com o Helder. E aí, assim que eu cheguei... Você está digital lá já? Sim. Assim que eu cheguei, o Helder sabia. Eu coloquei todas as nossas unidades com energia solar. Já comecei separação de papelão, essas coisas. Então, sim, é uma franquia também que dá essa possibilidade da gente trazer essa pegada de coisas renováveis, coisas que melhoram a eficiência. Então, eu acho que isso tudo é muito bom, porque o mundo está... A tendência é essa, melhor de performance, eficiência, cuidar de meio ambiente, e as pessoas valorizam isso. Eu vejo que uma forma de você rentabilizar as coisas também é mostrar para o seu público, para os seus pacientes direitinho, que você está tentando fazer da melhor forma possível. E que você precisa do apoio deles para aquilo ali. Então, você vê que as pessoas gostam disso, entendeu? Então, eu lembro que o ano passado eu trouxe o Renato, da RC Renováveis, né, para vir junto comigo, justamente mostrando isso para ele, da importância da gente estar cada vez mais conectado, estar cada vez mais junto. E aí, esse ano, né, eu reservei lá 5 ingressos, né, porque, igual eu dei a oportunidade que eu fui esse Helder, vamos trazer, né, os dentistas que a gente... É bom, claro. Aí o Helder, não, pode ser e tal. Foi assim, vamos fazer uma ajuda. Isso gera cultura, só. Porque assim, é importante. Para nós que estamos longe, pessoal, vou falar, é um pouco difícil, 800 quilômetros, 800 quilômetros. Não vou falar para vocês que é muito fácil. A logística é um pouco difícil. Programar direitinho. Mas quem vem, sai daqui, nossa, 100 vezes melhor do que veio. Por quê? Conecta, pega uma visão de mundo e de mercado diferente, conecta com palestrantes ali, fenomenal, né? Então, assim, eu acho que tem que ter, e aí cabe a todos nós também fomentar isso para cada vez mais trazer, encher, ter pessoas ali para valorizar todo o esforço que é feito. Porque, lógico, atrás dos bastidores, pessoal, não é tão fácil assim, né? Atrás dos bastidores tem lá uma grande equipe trabalhando, tem pessoas movendo, tem grana investida, então, assim, tem muita coisa sendo feita. Então, eu acho que nós também temos um papel fundamental em fazer essa roda cada vez mais fluir de forma uniforme, bacana, direitinho, entendeu? Uhum. E até aproveitando aí a questão do evento, falando de novo da FGM aí, sim, tá? Que você não sabendo, Rodrigo, mas ela fez a parceria com a gente e vai ter umas condições diferentes aí para a franquia a partir de agora. Aí, o pessoal que tá ouvindo aí, tem um QR Code na tela aí, pode clicar para ver, tá? FGM tem mais de 100 sedes aí pelo mundo aí. É uma empresa do Brasil, mas hoje ela é internacional. Começou no Brasil. Então, assim, empresa bacana. Então, tô falando muito isso aqui porque tem uma linha de implante muito bacana. Tem uma linha de resina bacana também. Tem muito material odontológico. E se a gente tiver com essa parceria, vale bastante a pena aí. Sim. Tá utilizando os materiais aí. Pioneira no clareamento dental, né? Então, você que tá assistindo, tá com o ela é a primeira empresa de clareamento do Brasil. Foi o Whiteness, né? O Whiteness, é o que a gente usa, né? É o que a maioria usa, né? É líder nesse mercado aí. E eu falo que, assim, as empresas parceiras que trazem essas condições para o franqueado é muito melhor, né? Eu falo que a economia começa por isso aí, através das parcerias, né? Então... Sim, a parceria foi construída ao longo de alguns meses aí. Sim. Então, todo mundo tá bem animado aí. E a Oral Align também vai estar no evento. Vai ter um stand lá, o pessoal aproveitar que vai ter um evento lá dentro da Oral Align no dia lá, bem bacana lá. Então, até para conhecer, tem um QR Code também. Pra quem não conhece o alinhador, vai estar lá no dia, vai poder pegar. Vai ter scanner no dia lá, vai ter a fresa laser lá para cortar os alinhadores, para o pessoal ver como é que é feito o processo de fabricação do alinhador também. Quebra as objeções, né? Então, é bem bacana para dar segurança pessoal, para entender como é que o alinhador funciona, né? Muita gente, às vezes, muito dentista trabalha com alinhador até hoje porque não conhece. E aí tudo que é novo, né? Para você começar a fazer, você precisa quebrar um certo bloqueio, um medo ali de começar. A gente é assim, né? Então, para entender como é que funciona. Mais alguma pergunta, Maico? O Maico tá tímido hoje. Tá cansado. Tá cansado, rapaz. Menino pequeno, você vai passar por isso. Trabalhando demais. Você nem trabalha, tá? Quebrar o Deus gelo. Que você começar a não dormir direito, aí você vai... Já tô me preparando. Vou tomar um café pra você. Fazer um café bom pra você. Já tô meio que já levantei, tomei. Tô vendo aí. Já tô me preparando.
Dá uma Mas volta, é- estica a perna. Filho é benção, Não, é fala. bom, é bom. É, tá doido, Falo cara. que filho ensina muito a gente. No começo. Ensina a valorizar o sono. Ensina a aproveitar O Rodrigo vai tempo passar ali. por isso aí, né? Agora tá na fase boa ainda, tranquilo. Ué. Nasce mês que vem, Rodrigo? Mês que vem. Mês que vem. Minha esposa tá lá agora. Já tem um dia já, cesárea, vai fazer? Então, tá programado até o dia 2 de novembro. Mas a previsão tá. mais ou menos dia 22. Vai ser, a gente vai... É um mês Vai pouquinho tentar, ainda. vai tentar o parto normal. Normal. Aí, então, eu tá. acredito dentro do dia 22. Até, inclusive, né, eu tava falando isso com o Michael ali nos bastidores. Né, a gente fica com o coração um pouco apertado, porque gosto muito do evento, quero vir, não vou deixar de vir. Porém, pode Nas ser que no vésperas, meio do né? caminho eu receba uma ligação. Ó, Cara, você corre acredita tá que- nascendo. Não, o meu falei com ele. O meu foi no dia do congresso também e o seu também foi no dia do congresso. Já, juro pra você, no dia certinho do congresso, a menina nasceu. No dia 4 de Mas você tava aqui ou tava lá? de outubro. Não, eu fui chamado até pra palestrar na época, era um evento menor, foi 2019. E eu falei, Anderson, cara, obrigado pelo convite, fico muito feliz, mas o menino vai nascer esse dia, o que eu vou fazer? Mas Tem o seu como já era não. cesárea, tava marcado. Cesárea marcada. O nosso, como tá pra parte natural, né, normal, então sim. O que deixa. Eu sou meio programado, então se fosse a cesárea e tal, mas minha esposa é consultora materna, faz um belíssimo trabalho assim, com várias mães, o Helder até conhece. O dia que eu vi o trabalho dela, ela é enfermeira e ela atende assim, pessoas do mundo todo, ela tem pacientes. Ela ensina amamentação, E né, ela como ensina funciona. amamentação. Então ela ensina todo esse processo, Mike, para nós, que realmente a gente também não aprendeu. Pode ser que a gente passou. Menina dormir sufoco. também? Isso, menina dormir. Ela tem. Você acredita que a rotina do sono dela é perfeita, as mamadas, tudo certinho. E como nós também não somos treinados a isso, né? O filho só nasce e põe lá no nosso colo, né? Então, eu desde que eu acompanho o trabalho dela, né? Eu já tô casado há 1 ano e meio. E eu namoro com ela há uns 3 anos. Então, assim, eu já estou esse tempo todo acompanhando essa rotina. E como eu venho da área da saúde, né? Então, vem muito importante. Inclusive, olha para você ver uma coisa que ela até me abriu o olho que eu não estava vendo sobre isso, né? A parte da odontopediatria é uma deficiência cada vez mais que nós estamos tendo. Cada vez mais. Mas, principalmente, as especialistas para bebês. Frenectomia lingual, que nasce, não mama, não dorme justamente por conta disso, porque aí não mama, não tem mamada eficiente, a linguinha tá presa, não dorme direito, fica acordando, sono replicado, gera estresse. Você estava arrumando uma profissional para fazer, cuidar disso Nós lá na temos clínica, né? hoje uma especialista, né? Tá fazendo, tem demanda? Tem demanda, ela mesmo já atende, já encaminha, a odontopediatra faz as avaliações. É dentro da Oral Dente, só, né? É dentro da Oral Dentes, legal. entendeu? Então, assim, muito legal. E dá um resultado, pessoal, é assim, é de um dia para o outro. É fantástico, porque o bebê mamou bem, ele teve a oportunidade, né, de descansar bem, de se alimentar bem, tá tudo bem. Já resolve a rotina demanda, dele, a dor, né? bebê é rotina, ele tem uma rotina ali. E às vezes a gente não entende muito isso, e nem ele sabe explicar muito bem para nós, e aí entra os profissionais, a odontopediatria, entra tudo. E cada vez mais nós vemos que essa área está ficando escassa. Então, assim, nós temos atendimento em Piuí, né? Uma profissional conceituada, profissional assim, de mercado mesmo, faz com o maior carinho os atendimentos, direitinho, apoia. A Yanda já direciona já direitinho os pacientes, entendeu? Então, assim, olha para você ver o tanto que isso é legal, né? É uma rede de apoio mesmo. Sim. E a gente acaba apoiando a família de forma geral, porque aí o pai dorme tranquilo, aí a mãe descansa também, a criança cria feliz. Então, assim, por isso que eu acho que esse lado natural que a gente está tentando seguir, né, de parto normal e tal direitinho, eu acho que é o lado mais recomendado. Não fluiu bem, aí a gente vai pro programado, tudo certinho. Mas a princípio eu vou ficar com o coraçãozinho ansioso aqui, esperando ser de forma natural a hora que vier isso. A primeira, que foi nossa menina, a Alice, ela estava programado parto natural. Uhum. Aí acabou caindo na cesárea, né? Não veio de parto natural e aí foi para cesárea. Mas são coisas que acontecem. O Pedro veio Sim. normal ou cesárea também? Cesárea, né? Cesárea. Os dois fez cesárea, né? Que a Alice acabou Depois que nascendo faz com uma cesárea, quatro tem que fazer quilos. outra. Depois de Tem que um, fazer outra. geralmente, é indicado só A Alice veio com 4,5 kg também, bem grandinha, né? Nossa senhora. Essa foi grande. E o Graúdo, Pedro, hein? 3,800 ainda. Mas 3,700, 4,5 é 3,800. difícil de ver nascer 4,5. Não, Pedro, se tivesse ficado lá as 40 semanas, acho que ele Nossa. ia vir com 5 quilos. Nossa. Ele é fortinho, né? Ele é bichinho. parrudinho. O seu está com quantos anos? A Alice tem 5 anos e o Pedro tem 8 meses. 8 meses, né? O seu já. Ele tá com 10 e 5. 10
5. 10h04, né? Fazer 5 agora em outubro. Marina E a Serena. e a Serena. Elas eu conheço desde novinho. Os seus eu ainda não conheci. Conhecer lá. Você chama Mariana, né? Eu falava, cadê a Mariana? Eu falava, é Marina. Marina. Eu falava Mariana e depois o Helder... Não, é Marina. Eu falei assim, por isso que ela não respondia. Legal. Aqui, fala um negócio interessante aí que você falou, que eu acho legal falar no podcast aqui, que é essa assinatura de contrato digital. Ah, sim. Você testou lá, rodou bacana. Perfeito. Um dos pontos, né, eu falo essa parte de sustentabilidade, a gente vinha falando muito sobre folhas, impressões, essas coisas, né? E aí eu falei, cara, que legal, com a mudança do sistema vai ter a possibilidade, né? Aí eu te liguei e você falou, não, Rodrigo, já tá rodando, o Maicon já testou algumas lá, vê qual que é o melhor equipamento. Aí eu liguei lá pro Maicon, né? O Maicon falou assim, Rodrigo, nós compramos aqui o tablet, o custo-benefício faz sentido e tal, pode comprar que dá certo. Comprei, instalei lá bem básico. O que é feito? Comprei um suportezinho, deixei ele já ao lado ali na mesa. Ele está armazenando os contratos certinho? Isso. Aí o que ele faz? Você já entra no Codify, porque é o seguinte, o próprio Codify ele já armazena lá para você. Isso. E aí eu não sei se é armazenamento em nuvem ou não, mas depois... Não é em nuvem, é em nuvem, né? Então, assim que já entra lá, Helder, ele já abre no próprio tablet lá um campinho para você marcar e já assinar. Então, assim, é bem automático, é bem tranquilo mesmo, a pessoa já assina. É o mesmo contrato, não mudou nada lá, é o mesmo formato, a mesma Se não assinar, bloqueia? Oi? Se não assinar, bloqueia, uma coisa assim? Ele não passa para a página da frente. Aí ele te dá a opção ou de você assinar ou de você imprimir. Entendi. Então, assim, quem já tiver nessa pegada da sustentabilidade, com energia solar, com menos uso de folha de papel, essas coisas, já está fluindo. Aí, pessoal, Codify já tem agora assinatura de contrato digital. Sim. Então, só comprar o tablet, acoplar ali no USB do computador, ou usar o tablet em vez do notebook. Você está usando o tablet. Usando o tablet ao invés. Na hora do contrato, se você for fazer a aprovação, o que eu recomendo? Já deixar o Codify aberto no tablet, então ele vai ficar no suportezinho. E a hora que você for fazer a aprovação, você já faz a aprovação no tablet, que é até mais rápido. E a hora que ele aprova, você já coloca lá, imprimir contrato, a parte de contratos, ao invés de dar imprimir, você clica no cantinho e já vai te dar a linha para você assinar, abre uma abazinha assim. Sim. Bem tranquilo. Custo-benefício barato, depois manda mensagem lá pro Michael, para mim lá direitinho, eu passo aqueles mesmos que você me passou lá, caneta super barata também. Então, assim, coisa simples, e não enfrenta aquele problema, né, do contrato sumir, impressora travar, folha sair mastigada, custo com impressora. Então, assim, o benefício sim. aí Então, realmente é gigantesco. Os arquivos, né, o Helder vivia falando isso, nossa, estande de papel aqui, estande de querendo ou não, você deve gastar aí mais ou menos uns R$300 com papelaria, folha, toner, né? Tinta, manutenção de impressora, que dá pau lá, tem que arrumar. Perda de contrato ortodôntico. Que não que a gente vai... Perde muito contrato de não que a implante. gente vai extinguir a impressora, né? Não é isso, né? Eu acho que vai ter lá nesse primeiro momento, mas assim, aos poucos a gente vai substituir, mostrando que existem formas mais limpas, mais eficientes também de ter essa gestão, né? Um contrato na nuvem, por exemplo, você com um simples guia de busca, você acha ele. Sim. Dentro de uma pasta, você vai perder horas e horas para achar a pasta e depois achar o contrato. Então, assim, quem tiver interesse em entrar em contato com o assessor depois, saber qual tablet comprar, como é que funciona, de repente vai gravar um vídeo para mostrar como funciona também, porque a economia, igual a gente falou, R$300 de folha, com tinta, ou até mais, tá? Dependendo da clínica. Aquela clínica Sully mesmo. A Oral Dents bota mais tinta no bocado aí. Aí. E papel. Sim. Então, pessoal, economia com folha, tinta e armazenagem do contrato, né? Porque eu já caçar o contrato de... Quando tem um problema, você não acha o contrato. É desse jeito. Não, fora que você tem que comprar uma pasta para guardar o contrato, fazer um armário para guardar o contrato e ter um espaço para poder fazer o armário. Então, para mudança e Codify já está disponível. Uma curiosidade de custo aqui, essa unidade que a gente citou no início da entrevista aqui foi... A gente chegou lá, eu cheguei, tinha um arquivo lá, nós gastamos R$5.000 só com o armário para colocar esse arquivo, você lembra? Deixar tudo em ordem. Eu ainda falei com o Helder, nossa, 5 mil só pro armário, era R$5.000 só um armário. Tipo assim, é um custo alto, né? Você fala assim, cara, só para guardar as coisas e tal. Mas enfim, atualizando, a gente vai mudando o mercado. É legal trazer essas coisas novas. Isso aí é uma inovação, né? Inovação, sim. Dentro da franquia não existia, né? Sim. A gente tem hoje aí. Eu acho importante estar trazendo, né? E mostrando que às vezes também não adianta você criar inovação e não comunicar.
Com franqueado. O franqueado não sabe nem que não desce. Não, Pra e eles, outra- do contrato aí mesmo. Isso Qual que eu te otimiza falo lucro, agora? né, cara? Sim. Otimiza Não, o lucro otimiza, da empresa, tá doido? Nada, nada, você economiza por ano 3.600, como é que é? R$3.600. Mais ou menos. Falando, fazer uma conta de Não, é isso por mesmo, alto, é. né? Sim. Em um ano é isso aí. Pois é. Então é querendo, não é R$3.600 mais de lucro, né? Fora armazenagem, que é mais fácil, mais organizado também. Então, Aí se você tiver muita clínica, aí você soma por clínica. É. Não é? Aí, vamos supor, em 5 clínicas, você soma aí, você economizou mais de R$15.000, R$18.000, praticamente. E é onde você vai otimizando o processo, controlando lucros, perdas e lucros, aí você vai começar a ver o seguinte: nesse processo é 3.000, no outro processo foi mais 1.000, no outro foi 2.000. Sim, negócio você falou, energia Aí, dali a solar, pouco, isso, energia solar. Aqui, ó, nós tivemos uma redução. o próprio panorâmico, se bem utilizado, Nós a tivemos uma economia. redução de energia solar. Ó, quando eu inaugurei a clínica, eu assustei. A primeira conta de energia que veio R$3.000 e tantos, né? Você lembra? Que isso? Eu olhei e falei, cara, Tava... montaram alguma coisa errada. Mas você está... Não, aí eu Tá fui dormindo lá entender- dentro, é possível. Não, aí o que nós fomos entender? Ar-condicionado torando. Isso, nós fomos entender que ar-condicionado dormia ligado. E nós fomos entender vários processos. Cadeira. Tem Não, tá lógica, pior cadeira ainda, não dormia- tinha ninguém dormindo lá, não. Vocês Não, ligavam o ar Você deixava lá ligado. Cadeira ficava ligada, a gente vai entendendo o processo. Aí você começa a entender o processo e aí você começa a melhorar a eficiência dele. Melhorou a eficiência dele, você ainda começa a ver o seguinte: cara, eu ainda consigo economizar Melhorar isso aqui mais ainda. 40% trabalhando com energia limpa ainda. Então, assim, você começa cada vez A otimizando. energia fotovoltaica, vocês compram ela de terceiros ou montaram sua própria usina? Nós contratamos uma empresa terceira que fornece energia para nós, tudo Entendi. direitinho. Então, assim, nós compramos ela e ela já vem no custo bem mais barato para nós do que a energia tradicional que vinha da CEMIG. Então, assim, Entendi. já é uma redução e a gente sabe também que ela está sendo produzida de forma limpa, né? Então, sim, é uma coisa que eu falo hoje em dia, cada vez mais a tendência nossa, mais jovem, é ter essa pegada da consciência do clima, né? Então, quem não está tendo ainda já consegue ver como que está aí o ambiente. Então, era uma preocupação que eu sempre tinha. Tanto que essa parte de reciclagem também, eu sempre preocupei muito com isso. Por isso que eu sempre falei de arquivos, folhas, essas coisas. É fazer menos com mais cada vez mais. Eu acho que é isso aí, para mim, é esse tipo de eficiência. Quem consegue ir controlando essas eficiências faz eficiência em outros setores também, entendeu? Então, acho sim. que isso é um viés que eu gosto muito de seguir, entendeu? Bacana, cara. Eu acho que deu pra trocar uma ideia É. federal, vamos dizer assim. Deu pra aprender muita coisa aqui, conversar bastante. Você tem alguma coisa a perguntar ainda, Michael? Não, né? só isso mesmo aí. É. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Uma coisa que não foi dita? Não, eu acho que... Só agradecer mesmo, né? Eu acho que essa oportunidade que vocês dão aí aos demais pessoas franqueadas aí, eu acho isso muito importante, isso aproxima, isso quebra aquelas vitrines que, querendo ou não, acha que não tem, mas tem, né? A gente fica... Eu lembro que as primeiras vezes eu faço, não, será que eu ligo pro Helder ou não? Tipo assim, será que essa pergunta aqui é muito inocente ou não? Então, assim, a gente quebra isso, mostra cada vez mais isso Tá todo mundo aprendendo, né, Rodrigo? Sim. A gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? Pode ser que através dessa É o cérebro, história, né? Às vezes através dessa história inspire outras pessoas também que estão fora, que às vezes quer compartilhar, que quer trocar, quer... Eu acho que o muito disso é isso, a gente mostrar que há possibilidades, mostrar que dá para fazer, entendeu? E aí, de novo, se cerquem de pessoas que já estão fazendo, que você consegue modelar. Eu falo uma questão que a gente vem conversando, né? Na hora que fala, por que de oral dentes? Processos bem definidos. Eu acho que a gente tem que saber o que tem que ser feito. Não adianta você só entrar e falar assim, depois que você entrar, faz o que eu faço agora, né? Igual pegar o carro, tirei carteira e fazer o que eu faço agora. Não, tem que saber o que tem que fazer. Melhor tomar decisões, conselheiros, quem vai poder aconselhar, isso aqui eu já testei, isso aqui na hora que você já falou ali do scanner, já fez, opa, efeito modelagem, então eu já sei aonde eu vou poder pôr mais energia ou menos energia. Então, sim, tem uma rede de suporte, né? Uma gestão que eu falo que ela tem uma autonomia, né? Então, você vê que tem os assessores que ligam, faz gestão próximos, tem as reuniões, então, sim, tem os feedbacks, tem o acompanhamento com recepção, supervisão, administrativo, então, sim, tem uma estrutura boa, né? Entrar em coisas que tem uma estrutura boa, que vai ter uma chance de retorno, uma chance de ganho mais consolidada, mais efetiva, e não uma coisa que faz um mês e depois despenca tudo, entendeu? Assim, esse é um pouco do conselho do que eu estou vivendo, do que eu vivi, e se Deus quiser, cada vez mais a gente vai poder compartilhar boas histórias, bons momentos e trocas aqui juntos.
Fechou? Bacana, cara. Obrigado aí, Mais Rodrigo. uma vez, obrigado aí por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Sei que vocês andaram bem, eu conheço, eu vou lá de vez em quando. Então, brigadão aí pela longe. compartilhar, né, conhecimento com a galera também. Que É tá logo precisando. ali, né? Logo ali, É logo pertinho ali. de Ribeira. Passou BH, você anda assim mais uns 300 quilômetros. você tá lá. Umas 8 horas, cara. Eu vou lá de vez em quando, é longe. Então, É obrigado por ter longe. vindo compartilhar conhecimento e ajudar quem tá ouvindo também, né? Sim. Sempre dar um insight, né? É. Então, pessoal, obrigado aí, tá? Pela audiência e até a próxima aí.